Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Quinta-feira, dia de Direitáticos Podcast. Eu sou Guilherme Fernandes. Robson Flores. E estamos iniciando mais um Direitáticos com o apoio da Dimel Personalizados. Tu já sabe, né? Precisou de qualquer material personalizado, caneca, xícara, e hoje tem uma novidade. Já vou te mostrar agora. O moletom, a Dimel tá produzindo moletom canguru, chame como quiser, os mais chiques é canguru agora. Pra mim é um moletom, mas já sabe, né? Procura a Dimel na Presidente Roosevelt 171 no centro de São Leopoldo. Vai ser muito bem atendido e lá tu vai ter tudo de brinde, tudo que tu precisar de personalização tu vai encontrar lá. Procura lá o Diego, a Melody, as gurias lá, tu vai ser muito bem atendido, eu tenho certeza. E chegando pro horário final da noite, né, já sabe. Bateu aquela fome, Galeto Itapema. Lá tu vai ter o melhor galeto, vai ter o melhor frango frito, eu tenho certeza, os melhores molhos. É fora do comum. Sem contar que o atendimento também... como eu sempre digo, né? O nosso pessoal não é patrocinador, são nossos amigos, porque o atendimento em todos os lugares que nos apoiam é sensacional. Tenho certeza que vai chegar lá na Thomas Edison, 2250 na Charlau e tu vai ser muito bem atendido. Já anota aí, ó, o WhatsApp deles é 51, né, 98911 3384. Outra coisa, eles têm o kit galeto que é com massa, polenta, maionese e galeto. Kitzinho pronto, só chega lá, leva pra casa, não precisa nem se estressar. Já sabe, então, precisou de qualquer uma dessas coisas ou personalização na Dimel e galeto no Galeto Itapema. Te esperamos lá, tenho certeza que tu vai ser muito bem atendido. Agora vou precisar falar de mais uma coisa. O cavalinho camarelo, como a Lívia fala. Caramelo, para aqueles que ainda não conhecem, é um cavalinho que foi muito conhecido aí durante as enchentes no Rio Grande do Sul, que mostrou a resistência aí do cavalo e virou até um símbolo dos gaúchos, com um símbolo de resistência que a gente está resistindo a esse problema que a gente está passando. E a Dimel, que foi uma das afetadas pela enchente, criou o caramelo para quê? Para ajudar as pessoas que foram atingidas pela enchente. Esse cavalinho, tu compra ele sai no valor de R$ 34,90 e o valor dele é todo revertido para doação para essas famílias que foram atingidas aqui em São Leopoldo. Então tu já sabe, né? Entra lá no Instagram da Dimel, faz o pedido que eles já vão te entregar o caramelo. É um cavalinho muito bacana, as crianças... A minha filha adora ele. A Aurora chegou esses dias, quase cair de ponta cabeça do carro porque ela queria pegar o caramelo que caiu no chão. Então já sabe. Quer o caramelo? Entra em contato ali com a Dimel que eles já vão providenciar para ti. Isso. Pois bem, agora já fizemos a nossa parte de agradecimento aos nossos amigos, agora a gente vai para a parte que nos interessa, para a nossa conversa de hoje. E a conversa de hoje mais do que especial. A gente está recebendo hoje aqui conosco, queria primeiramente agradecer, né, a presença o espaço que nos cedeu, o horário que tenho certeza que é bem corrida a agenda aí e nos cedeu para hoje estar conversando com nós. Então seja muito bem-vinda, Capitã Bibiana, hoje com nós. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite. Prazer, honra. Perfeito. Sem muitas delongas, já vamos entrar na parte aí que a gente quer saber. Capitã Bibiana, como eu sempre digo, né? Vamos começar pelo começo. E já vamos contar que a gente já fez alguns acordos, né? Sim, informais, tem pontos que nós não vamos... não vamos falar sobre enchente. Não, mentira. Gente, a gente não... Isso é uma coisa óbvia que a gente vai deixar claro já para os nossos telespectadores que gostam de nos mandar perguntas ali. Gente, Capitã Bibiana, funcionária pública, no exercício da profissão, nós não vamos... Hoje vai ser um programa diferente. A gente vai falar sobre políticas públicas de segurança. Ótimo. E não sobre política. Boa, isso aí. Tá? Outras coisas que quiserem perguntar, sintam-se à vontade. É isso aí. Mas, tirando isso, que forem perguntas meio polêmicas, a voz nem vai ler hoje. A voz é ótima. A voz hoje vai ter trabalho, então. Capitã, a primeira coisa que eu quero saber, de onde veio a Capitã Bibiana? Então, eu não tenho uma descendência, vamos dizer assim, brigadiana, né? A gente costuma brincar carinhosamente, né? Eu não tenho sangue azul, ninguém da minha família é brigadiano, né? Meu pai é professor, acho até que tá me escutando, né? Um beijo, pai, querido. Minha mãe é enfermeira, na minha família não existe ninguém da área da segurança, né? Mas eu fui criada numa comunidade de brigadianos, né? Eu sou nascida numa cidade chamada Arroio do Tigre, que é no interior aqui perto de Candelária, Sobradinho. Mas eu vivi 28 anos da minha vida em Santa Maria. E eu morava num lugar que a gente conhece lá como Vila Schirmer. E nesse lugar é muito perto do regimento da Brigada Militar. Então os meus vizinhos, vamos dizer assim,
eram brigadianos, sempre foram. Então, pra mim, o contato com a brigada sempre foi uma coisa muito natural, né? Eu nunca, assim, de criança, dizer que eu tinha um sonho de ser brigadiana, não, isso não é verdade. Mas isso se tornou realidade quando eu entrei na faculdade de Direito, quando no primeiro dia de aula eu conheci 2 capitães. Porque esses capitães, eles são de uma forma de ingresso que hoje não existe mais, que é o antigo CFO, né, que é o curso de formação de oficiais, mas eles eram capitães já e resolveram fazer a faculdade de Direito, e eu os conheci na faculdade. Coronel Paulo Antônio e um outro, na época capitão também, que hoje já tá na reserva, acho que Major Jefferson, que me perdoa, acho que ele foi como Major Rolim. E ali eu conheci eles e a gente se tornou realmente muito amigos, né? E eles sempre diziam, Bibiana, eu acho que é uma profissão pra ti, é uma carreira. E aí eu realmente enveredei pra esse lado, né? Acabei indo embora pra Santa Catarina, passei um período em Santa Catarina, 3 anos, onde eu fui praça lá, eu passei no concurso, entrei, iniciei o curso de soldado, mas eu já tinha feito o concurso, aí a brigada chamou e eu voltei pro estado. Então é assim que, dessa origem aí que eu venho. Que show. E, capitão, eu queria que tu me falasse aí, como é que é muito diferente o policiamento em Santa Catarina? Muda alguma coisa? As técnicas são as mesmas? Hoje, assim, as polícias militares, elas têm um padrão, elas mantêm um padrão, né? De ensino, um padrão, uma diretriz, vamos dizer assim. Hoje, as doutrinas operacionais, as doutrinas de policiamento, elas praticamente se equivalem, vamos dizer assim. Claro, cada estado com as suas peculiaridades, né? Que nem alguns perguntam assim, mas por que no Rio Grande do Sul é brigada militar e não é polícia militar? Não, nós somos polícia militar sim, mas por uma questão histórica, de origem, de como surgiu a brigada, enfim, aí precisaria de um outro programa só para falar da origem histórica da brigada, é que se chama brigada. Mas é a mesma polícia militar de qualquer outro estado, né? Então, hoje essas doutrinas, até por conta dessa globalização, vamos dizer assim, os cursos, então os brigadianos vão para fora do estado, pessoas de fora do estado vêm para cá fazer os cursos, então isso hoje é cada vez mais homogêneo, as doutrinas policiais, elas são cada vez mais homogêneas, né? E isso é muito interessante, isso é muito bom se a gente for ver de uma forma macro, né? É importante padronizar comportamento, isso é importante, né? Então, cada lugar com as suas peculiaridades, né? E aí a gente não precisava nem sair do estado, a gente poderia falar dentro do estado, né? O que é um policiamento na serra, o que é um policiamento no litoral, o que é um policiamento na fronteira, o que é um policiamento na região metropolitana, o que é um policiamento em Porto Alegre, né? Cada um com as suas peculiaridades, mas as doutrinas, as diretrizes, elas são as mesmas. Os princípios pelos quais as polícias militares trabalham, eles são os mesmos, né? Sim. Se mantém esse padrão de comportamento. Sim. É um padrão, porém com uma peculiaridade de cada região. Acho que é mais ou menos isso, exato. Né? Então, assim, tu não vai sentir uma grande diferença, por exemplo, sei lá, tu tá em São Paulo, né? Obviamente que a gente for falar da polícia de São Paulo, né? A maior polícia do Brasil, né? 100 mil homens, né? É muita coisa. Mas as doutrinas, elas são as mesmas. Então, isso é bom, isso é muito bom, assim, pra qualidade, né? Até para desmistificar muitas coisas que estão no entorno das polícias militares, isso é muito positivo, né? Hoje as polícias militares, elas acompanham a sociedade, né? Porque isso é uma coisa que fica assim, quantas pessoas tem aqui? Tem 10 pessoas e 5 brigadianos. É como se os brigadianos não fossem pessoas, como se os brigadianos viessem de um outro lugar, né? Talvez de Marte, não sei, de algum outro planeta, e chegassem aqui. Não. Os policiais militares, assim como qualquer outro policial, vamos falar dos brigadianos, porque é o meu métier, né? Mas o policial militar, ele é fruto desta sociedade. Então, todas as características dessa sociedade estão nos brigadianos, ou o contrário, como tu quiser interpretar. Sim. Né? Então, assim, nós não viemos de um outro lugar, nós não moramos fora daqui. Isso é uma coisa que ficou também muito... nós tivemos que verbalizar isso nas enchentes, né? E aí já fazendo um link com o que aconteceu, né? Porque as pessoas dizem assim, porque vocês estão buscando coisas para os brigadianos. Claro. Ou vocês acham que os brigadianos que trabalham em São Leopoldo moram onde? Exato. Oi? Né? Sim. Os brigadianos moram aqui, as famílias deles moram aqui. Então, ok, tu foi atingido, ok, eu fui atingido, mas os meus policiais também foram atingidos. E nós precisamos ajudá-los, né? E até o nosso centro de distribuição aqui na Brigada, que virou referência,
Ele surgiu a partir dessa ideia, de cuidar de quem cuida. Porque como que eu ia dar estrutura emocional, equilíbrio pro meu policial continuar fazendo aquilo que ele deveria fazer e muito além daquilo que ele deveria, né? Porque as nossas funções, elas ficaram, vamos dizer assim, relativizadas, né? O brigadiano que até ontem fazia policiamento na feitoria teve que salvar a gente, teve que entrar num barco e buscar a gente lá na São Geraldo, por exemplo, né? Teve que entrar ali no Macromix, entrar Vicentina dentro, na Campina e por aí vai, né? Então, nós todos somos daqui. O policial militar, ele não vem de Vênus. E tem um detalhe, né? Porque muitos policiais também perderam as coisas. Muitos? E não deixaram de ficar salvando. Não. Muito pelo contrário, tá? Eu tive, inclusive, policiais que ficaram ilhados no quartel e não puderam voltar para suas casas, né? E aí, o que se fazer? Bom, vamos primeiro buscar as famílias dessas pessoas, se por acaso essas famílias já não tivessem se apercebido de sair, né? E vamos dar estrutura para esses policiais militares manterem a calma, né? Até porque não se tinha muito o que fazer, né? E por 30 dias nós não tivemos muito o que fazer, né? As casas ficaram submersas, enfim, aquilo tudo. E a gente foi minimizando o dano, é isso que eu digo, né? O que nós fizemos? Nós minimizamos os danos. Nós não temos capacidade de devolver tudo aquilo que cada pessoa perdeu. Mas sim, a comunidade, a sociedade civil organizada, o Estado como um todo, o objetivo deve ser esse, minimizar as perdas. Não é devolver tudo que se tinha, porque isso é impossível, né? A gente não vai falar de utopia aqui. Mas esse era o nosso objetivo. E com o nosso brigadiano, com o nosso policial, não foi diferente. A gente queria e quis e conseguiu minimizar a perda. Foi isso. Sim. Eu queria... Não sei se existe um número que possa informar para nós de quanto, na média, assim, de policiais que tiveram esse problema. Sim, porque... no estado foram mais ou menos 800 policiais ao todo no estado, né? Obviamente que a gente sabe as regiões que foram mais afetadas, né? Nós aqui em São Leopoldo, nós tivemos 42 policiais diretamente afetados, que a casa ficou totalmente submersa. Não é assim, a água um metro, não. Totalmente submersa. Então, daqui 42, do Vale do Rio dos Sinos, né? Que são os 15, 16 municípios que fazem parte deste comando regional, 75 perderam tudo. Nossa. Então, e assim, né? Quando a gente fala, bom, são 75 brigadianos com os seus familiares. Vamos aí botar pra multiplicar por 5. De 4 a 5, né? Uns mais, outros menos, mas enfim. Tem mais, né? Porque daí a mãe do brigadiano morava junto com o brigadiano, morava do lado. Então, ele precisa prover ele e prover os familiares. Sim. Né? E as pessoas são daqui da região, então as famílias foram muito afetadas, né? Foi todo mundo muito afetado, né? A gente tá falando do município que ficou 70% debaixo d'água, né? Então, muita coisa. Exato, foi um problema que foi bem democrático, né? Pegou todo mundo. Sim. E o brigadiano também, né? E isso foi algo que as pessoas demoraram um pouco para perceber, para entender que nós precisávamos também ajudar os policiais civis, os policiais militares, os bombeiros, porque os senhores todos perderam. Não teve divisão de pobre e rico, não policial. Teve. Não, todo mundo. Né? Todo mundo. É bem isso, né? Isso eu acho que, de acordo com o que a capitã falou, deixa muito claro de que todo mundo tá no mesmo barco, né? Quando chega nesse momento... Nesse caso, literalmente. Todo mundo tava no mesmo barco. E só que tem essas pessoas que precisavam tem uma responsabilidade maior já perante a sociedade. E daí eu fico pensando, cara, porque assim, ó, eu cresci no meio de brigadiano, bombeiro. A época, brigada militar era o mesmo bombeiro, hoje bombeiro militar. Isso. Então eu cresci no meio ali, ia pro quartel com meu padrinho, a gente chegava, viatura de brigada, todo mundo, do policiamento ali toda hora. Então eu cresci no meio. Então eu nunca tive essa visão do brigadiano ser outra pessoa. Porque eu vi os brigadianos com os problemas, Exato. Conversando sobre os problemas. Porque eu tô com problema na minha família. Então, pra mim, particularmente, eu não vi desse modo. Mas hoje eu fico pensando assim, cara, como que depois que eu tive como bombeiro comunitário, enfrentei os mesmos problemas e vi os problemas, cara, é muito complicado. Eu imagino como tava a cabeça dessas pessoas. Cara, porque assim, ó, o brigadiano sai preparado pra combater tudo que tem de ruim na rua. Só que isso é uma situação que não é o que ele tá, não é atípico, ele não tá preparado para combater o mal diretamente com a família dele em casa sem saber o que tá acontecendo com a família.
Então eu imagino como ficou Não, a e tu cabeça. sabe que teve um dos dias, enfim, né, dos vários aí que eu tava escalada de serviço, né, porque além de toda a função lá do centro de distribuição e tal, eu ainda concorria à escala de serviço, nós tínhamos que trabalhar na rua e nós tínhamos uma determinação de fazer contato com a Força Nacional que ainda está alocada aqui nos bombeiros. E aí eu cheguei pra eles, né, um grupo, enfim, de policiais de outros estados e bombeiros, porque a primeira leva da Força Nacional que veio eram bombeiros. Eles eram bombeiros militares, eles estavam aqui na Força Nacional, que é uma força una, mas a essência deles era bombeiro. E aí eu peguei e disse, eu fico feliz e de certa forma até mais tranquila que vocês estejam aqui, porque vocês já estão acostumados a tanta tragédia que vocês sabem exatamente o que fazer. Eles, capitã, a senhora está muito enganada. A gente nunca viu algo desse tamanho. Porque nós não estamos falando de uma enchente. Nós estamos falando de uma inundação. Nós estamos falando... Não foi, por exemplo, que nem no Vale do Taquari, eu comparo muito e não é... Nós não estamos aqui tentando dizer se um lugar foi pior ou melhor. Não é sobre isso. Não minimizar, né? Não é isso. Todos tiveram A gente só está fazendo um comparativo, né? O que por exemplo, aconteceu o ano passado, quando deu no Vale do Taquari, né? Foi uma enxurrada. Aquela água veio com violência e levou tudo que tinha. Só que se passaram 2, 3, 4 dias e aquela água foi embora. E nós não. Nós ficamos numa área de inundação com 30 dias as estruturas submersas, né? A gente dizia assim, às vezes a gente encontrava o paisano no barco lá no meio da coisa, o que tu tá procurando? Cara, eu tô procurando a minha casa, mas eu não sei mais onde é que é exatamente a minha casa. Por quê? Porque a minha casa tinha uma referência de um mercado, que tá debaixo d'água, tinha uma árvore, que não existe mais, tinha, sei lá, uma lixeira, que não tem mais, né? Então, esse referencial, né, de espaço se perdeu. Então, realmente, o que aconteceu aqui é uma coisa muito diferente do que aconteceu em outros lugares, né? Então, assim, os próprios bombeiros que estavam aqui na Força Nacional também nunca tinham vivido uma situação assim. E difícil, realmente difícil. Olha, só quem... Se me contassem, eu não acreditaria, né? Sim. A gente tava conversando esses dias e eu tava falando que o pessoal dos bombeiros, brigada em geral ali, até mesmo a Força Nacional, que eles estão cumprindo o papel deles, sim, mas, cara, é um papel honrado que eles foram designados para estar ali. Até se a senhora tiver mais informações de como funciona, eu gostaria de saber como funciona a Força Nacional e tal. Sim. Mas o que eu quero entrar no assunto é assim, cara, eu já tinha o pessoal como herói. Mas depois que passou isso, é fora do comum, assim, ó, porque... Eu até ouvi um programa da Gaúcha, um tempo atrás, né? A nossa concorrente, né? A Rádio Gaúcha. Onde houve exatamente esse comentário, né? Agora nós temos centenas de heróis, né? Se alguém procura, às vezes, né, uma figura pública e procura alguém para homenagear, agora tu tem centenas de pessoas para homenagear, porque centenas de pessoas... fizeram o possível e o impossível, o sobre-humano, para ajudar outras pessoas, né? Porque a gente que teve... Eu tive embarcada na primeira noite, na verdade, eu fui pra embarcação. E aí, já na segunda noite, o então meu comandante, Coronel Quesani, disse, não, a partir de agora tu não vai mais pra embarcação, vamos fazer outras coisas, né? Porque eu entendo que talvez tu possa fazer outras coisas e fazer mais bem, né, do que dentro da embarcação. Não que não fosse necessário, mas existiam outras pessoas que pudessem fazer, ao passo que o que eu fiz talvez precisaria da minha figura, vamos dizer assim, né? E eu acabei saindo dos resgates diretos e passei para essa parte de suporte, de logística, até porque já era o meu métier no quartel, né? Mas o que era ruim, e muitas pessoas viveram isso por muitos dias, de entrar numa localidade, por exemplo, eu entrei no Rio dos Sinos, tá? Ali no Argos, eu entrei de barco ali no Argos, olha que coisa louca, né? Quem nunca viu, eu entrei de barco no Argos, imagina. Qual era o que ficou na minha memória? De que aquelas ruas totalmente escuras, e nós numa embarcação com capacidade máxima para 6 pessoas, até porque é o que o Arraiz permite, é o Arraiz amador, 6 pessoas, e pessoas nas sacadas gritando, pedindo socorro, me tira daqui, e tu tendo que escolher quem que tu ia botar dentro do barco e quem que tu ia deixar lá. E talvez a hora que tu conseguisse voltar... vai saber, a água tava subindo tão rápido. Exatamente, né? Então, muitas pessoas viveram essa experiência. E essa experiência deixa um trauma. Por isso que a gente fala em estresse pós-traumático. Sim. Precisa ser tratado, precisa ser trabalhado. Mas eu vou ficar depressiva. Não tô falando sobre isso, eu tô falando sobre um trauma.
O que tu vai fazer com este trauma? Como é que tu vai lidar com isso? Será que tu estava realmente preparado? Porque no calor do momento a gente faz, né? Exato. E a gente poderia contar aqui milhares. Na hora da adrenalina vai. Tu faz. Mas e depois? Quem é que vai tratar com o que ficou? Quem é que vai tratar com aquela voz que tu fica ouvindo? Socorro, me tira daqui, me tira daqui. Tu não pôde voltar lá pra buscar. Porque tu não pode botar em risco as pessoas que já estavam na tua embarcação, né? E aí tu tem que escolher, chega numa casa, tu tem que escolher entre o nenê, o idoso, o cadeirante e o provedor. Quem que tu vai botar dentro do barco? Então, são dilemas que pessoas normais, né, passaram, vivenciaram, porque era o que a casa oferecia, né? E realmente, assim, muitas pessoas vinham com a crítica assim, porque o poder público não fez nada. Senhores, nós somos poder público, eu sou poder público, eu fiz o que podia, a brigada fez o que estava ao seu alcance, os bombeiros fizeram o que estava ao seu alcance, a Força Nacional foi chamada e fez o que estava ao seu alcance. Então, sim, o poder público se mobilizou, sim. Agora, nós não podemos comparar o tamanho do poder público com o tamanho da sociedade, né? Foi uma coisa fora do comum. Exatamente. Eu dou um exemplo. Quando que nós brigadianos, aqui, nosso policiamento, tinha colocado policiamento embarcado? Nunca. Só que em 5 dias nós tínhamos barcos, porque daí particulares vieram, ofereceram os barcos para a brigada, né? Por exemplo, o Instituto Floresta de Porto Alegre nos deu um barco pro 25, né, para que a gente pudesse fazer as buscas, fazer o policiamento. Esses barcos, eles foram caracterizados como de polícia e aí havia policiamento embarcado. Agora, se tu me perguntar, há 3 meses atrás, quando que eu sonhei com isso? E eu era até pouco tempo comandante de companhia, ou seja, eu fazia a gestão do policiamento do município. Capitã, a senhora já estava fazendo o planejamento do policiamento embarcado para patrulhar embarcado na Independência? Entendeu? Pois que é uma coisa surreal. Todos teriam a capacidade para andar embarcado? Não, na verdade nós colocamos... O que nós fizemos, né? Nós recrutamos aqueles que têm arrais, que tinham arrais, porque dentro da tropa nós temos muitas pessoas que têm arrais, uns para pesca, outros porque eram salvate, porque já trabalharam. Eu mesma sou habilitada, porque fiz o curso aqui nos bombeiros e tal. Sim. Então nós colocávamos no barco para pilotagem aquele que tinha o arrais e os demais para fazer o policiamento. Normalmente o barco saía com 4 a 5 policiais e não podia sair com muito mais, porque se precisasse trazer alguém, não poderia passar né? Sim, da capacidade do barco. Mas também a gente teve a sensibilidade assim, ó. Capitã, eu não sei nadar e eu não quero. Cara, beleza, tá tudo certo. Tu não pode ter um problema a mais pra mim. Sim. Né? Então eu vou colocar alguém que se sente mais seguro, que tá mais apto, e tu vai ser útil. Nós tínhamos abrigos, nós tínhamos, sei lá, 30%, 40% da cidade fora d'água, que também precisava de policiamento. Então, assim, o brigadiano, ele, essencialmente, ele é muito colaborativo. Ele é muito proativo, né? E que nem me perguntam muito assim, capitã, a senhora não tem medo? Sim, mas a gente vai com medo mesmo. Né? É uma coisa que quando eu tava nos bombeiros... É óbvio que eu tenho medo. Tipo, atrás da farda tem um ser humano, é óbvio. Tem um pai de família, tem uma tu não mãe tem de medo família. de morrer? É óbvio que eu tenho medo de morrer. É evidente. Né? Mas a gente faz mesmo com medo. Hoje eu tive que subir numa altura lá e daí eu tava resolvendo um negócio lá e minha colega... Olha, ovelha não é pra mato, hein? Ainda brincou comigo e disse, pô, mas tu é o único cara que foi bombeiro que tem medo de altura. Eu disse, não, cara, é diferente. Eu não perdi o medo quando eu tava nos bombeiros. Só que eu tinha que ir mesmo com medo. Uma coisa, outra coisa, exatamente. Eu disse, eu não gosto, mas é uma coisa que precisa fazer, eu vou subir e vou fazer. É diferente. Entende? E outra, tu tem coisas, tu tem umas capacitações que tu vai tendo no longo da vida que vai te proporcionando a tu minimizar os riscos. É que nem o brigadiano. O brigadiano não sai, não bota um colete à prova de balas, pega uma pistola e sai pra rua que nem louco. As pessoas têm uma visão muito equivocada, né? Dessas coisas. É óbvio que um policial militar tem algumas virtudes diferentes, por exemplo, de um professor. Vamos pegar uma outra profissão extremamente nobre, né? O professor é aquele perfil que tem paciência, que tem didática, né? Ele tem dificuldades, é óbvio. O policial é a mesma coisa. Uma pessoa que acima da média tá predisposto ou se dispõe a entrar naqueles locais e fazer aquelas coisas que ninguém quer fazer, é óbvio que sim. Só que isso não nos torna menos humanos, né? Diziam assim pra mim, com o tempo tu se acostuma. Vou dar um exemplo pra vocês. Atendimento de ocorrência com criança. Horrível. Todo atendimento de ocorrência com criança, não interessa qual
atendimento, qual ocorrência? Seja de um engasgue, de um desengasgue, como já aconteceu aqui. Eu trabalhei bastante tempo aqui no prédio da feitoria. Nós tivemos atendimento de mãe batendo na porta, desesperada. Me ajuda, meu filho tá engasgado, com 20 dias, com 30 dias. Né? Da gente fazer o desengasgue, as manobras, enfim. Crianças vítimas de abuso, de violência, abandono, que isso é muito, infelizmente, é muito mais comum e recorrente do que se imagina. Acidente com criança, enfim. Toda ocorrência com criança ela é muito ruim, né? Com o tempo tu se acostuma. Tu nunca vai se acostumar. O que tu tem é uma capacidade de lidar com aquilo ali e fazer o que tem que ser feito naquele momento. Ok. Mas isso não significa que tu não vai chegar em casa e que tu não vai sofrer por aquilo ali, que aquilo ali não vai doer. Só que a diferença é que a gente trabalha melhor com isso, né? E pra quem é pai e pra quem é mãe, isso potencializa, assim, centenas de vezes. Porque o brigadiano tem uma outra virtude. O brigadiano é empático. Ele consegue, com muita facilidade, se colocar no lugar dos outros. E aí, vocês imaginem, bom, tu deixou o teu filho, tua filha em casa com 9 anos, saiu de casa e atendeu lá uma violência sexual com uma menina de 9 anos. Como que tu não vai olhar pra ti? E se fosse a tua filha? É impossível, não né? tem. Então, e por que isso é bom e é muito bom e é importante que a gente não se afaste desse sentimento? Porque a partir do momento que eu sinto isso, eu sei qual é a forma que eu tenho que lidar com aquele pai, com aquela mãe, com aquele avô, com aquele tio, com aquela tia, enfim, que estão ali naquela cena. Porque eu também sou mãe, porque eu também sou pai e eu entendo o sofrimento daquelas pessoas naquele momento. Então, essa capacidade o brigadiano nunca pode perder. E eu não falo só do brigadiano, eu falo de qualquer pessoa que escolheu na sua vida trabalhar com gente. Né? Quando tu escolhe trabalhar com pessoas, tu tem que entender que pessoas são complexas, né? E que a brigada em especial, né? A gente fala muito isso. Sempre que um brigadiano chega numa cena, alguém vai ficar triste e alguém vai ficar feliz. Tem os dois times, né? Sim. Então, esse teu humanismo, ele é fundamental pra te saber lidar, pra tu saber o limite, pra tu saber o tom daquilo ali, né? Nem falando só de criança, né? Mas abandono de idosos. Se vocês soubessem o que tem. Não acredito. Né? E eu não tô aqui dizendo, mas é que tu não sabe quem ele foi antes dele estar acamado. Não Ok? interessa. Eu sei. Eu estou falando que eu tenho que ter essa capacidade de pensar sobre isso e que naquele momento é uma condição de vulnerabilidade. Eu preciso tirar aquela pessoa daqui. E quando a gente chega numa ocorrência dessas especificamente, a gente não sabe exatamente quem tem a razão do quê. A gente vai fazer um atendimento técnico, né? Nós vamos, machucados, feridos, vamos levar para o hospital, mortos, vamos deixar aqui, tem um outro procedimento, quem é preso, quem é suspeito é conduzido para DP. Existe um protocolo, né? Não é que a Bibiana chega ali e faça o que der na vontade dela. Não. Tudo existe um protocolo, um procedimento operacional padrão. Então, assim, mas isso não pode te afastar do ser humano. Tu tem que continuar sendo ser humano. Porque isso é o que diferencia. Senão, realmente, a gente vai ser devorado pela inteligência artificial e não tem mais retorno. É bem isso, né? Que o brigadiano... É isso que fica muito... As pessoas muitas vezes não veem. O brigadiano tem um coração, ele tem um sentimento. Óbvio. É como a gente estava falando. Ele é uma pessoa... Ele veste a farda. Muitas vezes eu vejo o brigadiano como isso. Uma farda, uma roupa de super-herói. Porque ele não deixa transparecer. Ele tenta ser o mais correto possível. Porque é necessário que seja assim, né? Tenta ser o mais firme possível. Sim, porque precisa... exatamente. Não tem como que vai chegar um brigadiano numa cena e vai desabar. Já aconteceu, a gente viu. Só que são situações extremas. Como o Brumadinho. Eu vi um policial militar na minha frente. Mariana. Eu vi um policial militar na minha frente desabar. Que ele olhou e simplesmente ele disse, eu não acredito no que tá acontecendo. Só que são situações que chegam muito ao extremo. Então... É uma coisa fora do comum. Mas, falando ainda nessa parte de patrulhamento, eu acho inadmissível. Um brigadiano tem que entrar dentro de um barco para fazer patrulhamento, fazer um policiamento ostensivo, porque as pessoas pensam em roubar numa situação dessa. Não, então assim, vamos corrigir o teu pensamento. Tu não tá de todo errado, mas tu tem que entender uma coisa. A enchente, ela não mudou ninguém. A gente precisa entender isso. Então, o cara que roubava, ele vai fazer o que na enchente, Brasil? Se essa é a atividade dele, ele vai continuar roubando. A enchente não deixou ninguém mais humano. E não tornou ninguém menos humano. As pessoas, elas só
extravasaram aquilo que elas fazem e sempre foram. Então, assim, talvez tenha tido pessoas, eu não sei qual foi o teu grau de envolvimento na linha de frente, mas talvez se tu estivesse lá na linha de frente, tu tenha esperado, sei lá, que o João da padaria também estivesse na linha de frente, e ele não foi. Aconteceu muito Mas tu tem que entender que talvez ele tenha limitações. Talvez pra ele aquilo não seja suportável, né? Agora tu me diz assim, porque o fulano roubava, mas meu querido, ele fazia o quê na seca? A mesma coisa. As pessoas que foram presas na enchente, elas já eram contumazes. Te pergunto, se tu tivesse perdido as tuas coisas na tua casa, que graças a Deus não deve ter acontecido, Não, né? graças Em a nome e Deus. glória do Senhor, tu ia roubar? Tu ia sair roubando? Não. Mas por que tu não faz isso normalmente? Não é o teu... Não é o teu métier. Não é? Tu não nasceu pra isso, tu não tá nesse ramo. Agora, bom, o cara que já tá na correria, negão, bom, mas daí ele só vai continuar. Ele precisa produzir dinheiro. Que nem eu digo assim, o que tinha dentro, por exemplo, vamos pegar a Brás, né? Vamos falar no bom português. O que tinha lá em algumas casas da Brás, da Santos Dumont, da Santo Afonso? Droga, né? Pontos de traficância conhecidos. Arma, né? Em algum lugar tinha arma enterrada por aí. Quem que levou isso tudo? O próprio bandido. A enchente. A água levou. Aonde ele vai buscar isso? Entendi. Entendeu? Ele Entendi. precisa refazer o capital de giro dele, né? Porque tu tem que ver também assim, ó. Bom, se existia uma boca de tráfico naquele lugar, um ponto, uma boca é um nosso linguajar, né? É o povão. Exato. Se existia um tráfico, um ponto de tráfico naquele local, é porque existiam usuários, concorda comigo? Sim. Onde é que esses usuários estavam? Em algum abrigo, no meio da rua, em algum lugar. Esses usuários, eles querem a droga. Eles precisam, né? Teoricamente, tecnicamente, precisam da droga para sobreviver. Eles vão fazer um correrio, eles vão querer achar em algum lugar, né? E o traficante perdeu o material. Porque na hora do desespero, ele também teve que optar. E aí vem o lado humano, né? O traficante, bom, eu levo a minha filha, meus cachorros e minha mulher, ou eu levo a droga? Talvez algum tivesse que escolher o que fazer, né? E eles optaram, então, por levar os seus familiares e alguma coisa a enchente levou. E isso precisa ser reconquistado, né? Então, por isso que houve, sim, ocorrências na enchente, de furto, de roubo, mas infinitamente menos do que o normal, tá? Isso Então, que eu ia perguntar. infinitamente Tem um menos. número, assim? Tem números, tudo tá registrado, né? Eu te digo assim, ó, o que aconteceu muito, né? Muita fake news, muita notícia totalmente, absurdamente errada. Por exemplo, o centro, várias lojas do centro teriam sido arrombadas. Pessoal, olha só, a água quebra vidros, tá? A água retorce ferros. Teve lojas, teve locais aqui no centro que tu via que era nítido, que não tinha como uma pessoa ter feito aquilo ali. Era só uma força muito maior, uma pressão muito maior pra ter arrebentado as coisas do jeito que arrebentou, ter retorcido do jeito que retorceu. Mas as pessoas insistiam em dizer que as coisas estavam sendo saqueadas. Quando, na verdade, não houve saque. Porque saque é um tipo específico de furto, né? Ou até de roubo, dependendo da situação, né? Mas isso não houve. Não houve saque a mercado, não houve saque a farmácia. Houve, sim, ocorrências pontuais, mas em número menor do que o normal, vamos dizer assim. Vou te dar um exemplo, tá? Mês de maio, teve, se eu não estou enganada, 6 roubos de veículo. A cidade trabalha com 12 a 13, então vamos falar da metade. Sim. Bom, tem os que torcem contra, né? Mas é porque a cidade estava inundada, beleza. Só que em junho a cidade não estava mais inundada. E foram os mesmos 6. Bom, e daí, capitão, onde é que eles estão refazendo o giro dele? Não sei, meu querido. Não sei, mas não é aqui. Entendeu? Então, assim, esse efeito rebote que muitas pessoas pensam e falam que iria acontecer, são os técnicos em segurança pública, os especialistas que a gente costuma comentar, né? Que às vezes não sabem muito sobre segurança pública. Quando alguém pensa que vai ter um rebote, a segurança pública já pensou isso 10 vezes. Sim. E já se preparou, porque isso é o óbvio, né? E a gente consegue muitas vezes evitar o óbvio. E foi o que aconteceu. Então, um policiamento focado naquilo que é o problema, naquilo que pode ser feito prevenção. E aí, a cidade tá zerada, né? Sim. Capitã, eu sei que a gente teve o reforço da Força Nacional,
Mas o que eu queria saber, assim, houve um reforço a mais, chamar policiais para ter hora extra e coisa durante esse período e tem acontecido? Já nos primeiros dias ali, logo nos primeiros dias, eu acho que no terceiro dia, assim, do caos instituído ali por, sei lá, 5, 6 de maio, talvez tenha que olhar ali no calendário, já houve uma determinação do Comando Geral da Brigada para que os policiais fossem escalados em força máxima. As férias foram canceladas, né? Então ninguém mais entrou de férias, ninguém mais saiu. E veio aporte de hora extra para que nós conseguíssemos colocar o máximo de pessoas possível na rua, e isso se perfectibilizou em todos os 4 turnos, né? Que a gente, vamos dizer assim, nós temos 4 turnos de 6 horas, né? Aumento, assim, quase que triplicou o número de policiais na rua, né? Eu pergunto isso. E assim, maximizou o número de polícia, né? De policiais na rua e minimizou o terreno, porque nós tínhamos menos terreno, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Numa noite normal aí nós temos 15 viaturas rodando a cidade. Nós tínhamos 4 barcos, mas claro, porque a demanda era muito menor, né? E a gente também não tinha barco para fazer tudo isso, e estrategicamente também não era interessante. Nós precisávamos guarnecer as áreas que tinham potencial capacidade, vamos dizer assim, de serem furtadas ou roubadas, alguma coisa. Que nem assim, por que não tinha, sei lá, barco na Campina? Porque a Campina estava inteira debaixo d'água até o 3º andar. Exato. Não tinha nem como como saquear, tinha. Agora, por exemplo, o centro estava meio submerso e meio seco, né? Então, meio seco, meio molhado. Então, ali, por exemplo, tinha que ter policiamento. E depois os outros bairros, né, que não foram atingidos, esse policiamento normal, né? Sim. Questão de policiamento normal, com aporte de viatura e de efetivo, porque as pessoas saíram daqueles lugares e foram para outros bairros, né? Se alocaram em outros bairros. Então, a população desses bairros também cresceu, né? Nós chegamos até aqui quase 200 mil pessoas desabrigadas, entre desabrigados e desalojados, né? Então, assim, isso é muita gente, né? Isso é muita gente. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu, né? Que girou. Sim, eu pergunto isso por quê? Porque eu visualizei e tive essa percepção de que havia mais policiais na rua, porque a gente ficou ali nos primeiros dias bem na linha de frente mesmo. Tanto que a gente fez esvaziou vários lares de idosos no centro, fazendo esse transporte. Sim. E a gente até comentava quando surgiu aqueles boatos de, meu Deus do céu, não vão pro centro porque estão roubando, que não sei o que, não cheguem no centro porque tá perigoso. E a gente andava no centro ali, porque um dos nossos patrocinadores, o Diego, inclusive, andava junto com nós fazendo os resgates, e a gente passava pela loja pra ver se não tinha acontecido nada e tal. E, cara, o que a gente via de brigada no centro, dando apoio ou sendo patrulhando, foi uma coisa que chamava atenção. Então, por isso que eu te perguntei, porque visualmente aparentava que tinha havia mais mesmo. Porque daí todos nós estávamos num regime extraordinário, né? De assim, trabalhar até onde dá, até onde aguentar. E era assim, todo mundo com território menor. Era mais gente com território menor, né? E eu aproveito sempre para elogiar os meus até então subordinados, né? A gente trabalhava junto, porque eles terminavam o turno deles de serviço e eles diziam, capitão, a gente não quer ir para casa. A gente quer continuar trabalhando, né? Então isso é algo que realmente é louvável, né? É entender a tua missão, que é muito mais do que um trabalho, né? Tu tem uma missão e ela só acaba quando termina. A gente tem esse jargão dentro da brigada, né? Das polícias militares. Isso aqui só acaba quando termina. E é sobre isso que a gente fala, né? Então, enquanto a situação não voltou ao seu normal, né? Os policiais, eles eram absolutamente voluntários. Às vezes, alguns não conseguiram voltar para suas casas, então eles ficavam no quartel. Então, eles dormiam, sei lá, 4, 5, 6 horas e se metiam numa outra função, entravam num barco, ou ajudavam no centro de distribuição, ou pegavam viatura, ajudavam a levar o que precisava para algum lugar, trazer quem precisava trazer de algum lugar. Então, assim, houve uma mobilização absolutamente corporativa nisso, né? Sim. Uma coisa que eu tenho pra mim, não sei se toda brigada pensa nisso, mas eu tenho pra mim que tu nasce brigadiano. Isso é uma coisa que vem de berço, parece. Bom, eu tenho um belo exemplo disso dentro de casa, né? A minha filha hoje tem 9 anos, mas ela disse que quer ser brigada desde os 4 anos. Sim. Praticamente ela aprendeu a falar e já olhava pra brigada e dizia que queria ser brigadiana. Então, hoje, enquanto eu não deixei ela botar a farda e vir junto, ela não parou. A senhora viu, ela tava ali e faceira e vai comentar, ela bate continência, ela é apaixonada. Pra nós, isso é maravilhoso, né? A gente... Primeiro porque a gente sabe que é alguém desta geração que a gente não vai precisar se preocupar,
né? E depois que muito nos honra, sempre que uma criança, né, que tem uma alma pura, um espírito puro, vamos dizer assim, olha e pensa que quer ser igual a mim quando crescer, isso é, meu Deus, é o meu sentimento de pai e de mãe, né? Sim. Ah, pai, eu quero ser igual a ti quando eu crescer. Meu Deus, tu quer fazer um pai e uma mãe mais feliz que isso? Não tem, né? Então, eu acho assim, por essas frases, por esses momentos, por esses exemplos, é que vale a pena qualquer esforço por um filho. Sim. Né? Quiçá todos pensassem assim, né? Mas sobre a tua frase de que a gente nasce brigadiano, na verdade, eu acho que algumas pessoas nascem com virtudes que as tornam brigadianas, mas poderiam torná-las outras tantas profissões louváveis. Mas é sobre isso, é sobre o valor que tu dá para o teu filho. O que tu oferece em casa pro teu filho. É daí que vem esse espírito brigadiano. Por que é o brigadiano? É uma pessoa altruísta. É alguém que faz sem esperar retorno, porque nós não esperamos retorno, porque esse retorno não vai vir, né? Eu até esses dias acabei participando de um outro programa, assim, e eu até entendo que a intenção não foi essa, mas a frase foi a seguinte: capitã, então, foi um dia depois da morte do brigadiano ali em Caxias, né? Algo lamentável. Aí o meu colega de programa diz assim: tá, mas o brigadiano morreu, né? Morreu. Tá, mas assim, pelo menos pegaram o dinheiro pra ter valido a vida do brigadiano. Eu, oi? Desculpa, eu não entendi eu não entendi a colocação. Tipo assim, eu poderia ter sido absolutamente descortês, né? Sim. Mas mantível, né? E com toda a razão. Assim, vamos organizar melhor a tua ideia, né? Uma coisa é a vida do brigadiano. Outra coisa é o valor, o patrimônio, ou qualquer outra coisa que o brigadiano busque proteger. Agora, 10, 15, 20, 30, 50 milhões, tu me dizer que vale a vida de um brigadiano, meu querido. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que nós não vamos por nenhum sentimento que não seja esse idealista, de achar que a gente vai salvar o mundo. Porque o brigadiano tem isso, ele acha que ele vai salvar o mundo. E nós acreditamos que nós vamos salvar o mundo. E é isso que nos faz se fardar e entrar numa viatura e ir pra rua e ir atender uma coisa que tu não sabe nem o que é. Né? Semana retrasada, por exemplo, eu já não estava mais aqui com o efetivo, mas eu trabalhei muito tempo à frente, por exemplo, da violência doméstica, que é alguma coisa assim que precisa ser cada vez mais falada e mais estudada, porque é algo que não tem explicação. Violência doméstica não tem explicação. E aí teve uma situação há 2 semanas atrás, onde ele esfaqueou ela, né? E eu não sei agora como é que tá a situação dela, espero até que já tenha recebido alta, mas ferimentos bem comprometedores à saúde dela, né? E aí tu imagina, tu, policial, brigadiano, tu recebe essa ocorrência, 190, alguém ligou pra sala de operações, tá acontecendo isso. Tu chega no local, tu pega um cara totalmente enfurecido, com uma faca na mão, onde ele já esfaqueou a mulher que ele diz que ele ama, que é a mãe dos filhos dele. Tu acha que ele precisa quanto pra te dar uma facada? Cara, pra ele é até um serviço, assim, ó. O que eu mais quero é dar uma facada. Aí entra, né, um homem na casa dele, né, pra tirar ele dali, sendo que ele acha que ele tá na sua razão, afinal de contas, a mulher é dele, né? E ele acha que ele tem razão na cabeça dele, ele tem razão, ele teve motivo, ela deu motivo pra ser esfaqueada, né? E é sobre isso. Sim. E aí tu chega ali e tu vai atender aquela ocorrência. Quanto vale a tua vida? Sinceramente, tu acha que o salário que o Estado te paga vale a tua vida? Então, assim, nós não podemos comparar valores diferentes, né? Bens diferentes. A vida é incomparável, né? E não é 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões ou um carro. É aquele negócio, né? aquele pai que morreu lá, aquele marido que morreu lá. Um filho, né? Vai falar que não vai voltar. Não, acabou ali. E daí, esse foi num assalto de 50 e poucos, 100 milhões, sabe? Sei lá quanto. Mas e aquele brigadiano que morreu defendendo um cara que foi roubado o celular? Mesma coisa. Vai me dizer que o celular valeu a vida do... Entende? E aí eu aproveito e digo até pro paisano, né? Tu foi vítima de um assalto, cara, não reage, entrega, é um carro. Mas a capitã é minha vida, eu trabalhei pra isso. Calma. A gente vai atrás, a gente recupera. O índice hoje de recuperação de veículo no município, inclusive, é muito alto. Vamos pegar o veículo, né? A gente tá ali pagando a parcela, né? Suadinho, né?
500 pila do nosso Fuca por mês ali, né? Eu tô pensando no Fuca. E o cara furta o nosso Fuca, rouba o nosso Fuca. Tu vai reagir? Cara, entrega. Entrega, vira as costas e o mais rápido possível tu liga pra brigada. E aproveita e presta atenção no indivíduo que tá te assaltando. Porque aí tu me dá uma informação melhor e eu sou capaz de ir atrás desse cara. De pegar esse cara, a gente leva pra delegacia, tu dá o flagrante, ele fica preso, dá tudo certo na nossa vida. Mas não reage por um telefone, por um relógio. Eu não tô minimizando o teu bem porque eu também tenho esses bens e não é porque eu sou brigadiana que eu não sou uma potencial vítima, né? Até porque antes de ser brigadiana, eu sou uma mulher, o cara olha e pensa, bah, de repente eu vou meter aquela mulher ali, né? Vai se dar mal, mas ele não sabe que ele vai se dar mal, né? Ele não sabe. Na cabeça dele é uma mulher e mulheres são mais frágeis, né? Então esse efeito surpresa, ele não conta. Sim. Né? Mas eu vou reagir? Não. Entrega. Né? Pra isso tem seguro, as seguradoras estão aí riquíssimas. Agora tomaram talagaço, mas... O brigadiano tem esse preparo pra saber no ponto certo essa de reagir. frieza. Né? Tu tem que calcular a cena, tu tem que ser capaz de medir a cena. E isso é uma virtude que um pouco dessa predisposição eu acho que nasce contigo. Mas isso, por exemplo, se tu não virar brigadiano, tu pode, sei lá, pode virar médico, pode virar engenheiro, né? Ou tu acha que um engenheiro que constrói uma grande barragem não tem medo que um dia ela estoure? Tem. Claro que hoje tem. em dia mais do que nunca, inclusive, né? Coitado. Hoje em dia eles ficaram com mais hoje medo. até o engenheiro do SEMAI tá pensando o que ele vai fazer, né? Tem um amigo nosso que é em comum, e ele me perguntava, tu acha que vai romper? Cara, quem fez esse dique aí é o pessoal que estudava bastante em livros, não pegava YouTube pra estudar na universidade. Isso não vai romper. Eu digo pra ele agora. Então, eu até conversei sobre isso com um amigo meu que é funcionário do SEMAI e tal. E ele diz o seguinte, Bibiana, isso foi projetado em 1940, né? Então, assim, ninguém seria capaz, né? É que nem eu digo pra vocês. Quando é que eu, há 8 anos atrás, quando eu cheguei aqui em São Leopoldo, não, vamos começar a comprar barco, porque daqui... Gente, Não. né? É óbvio que... e aí eu acho que o serviço foi bem feito, né? Vamos avisar as pessoas. Nós não temos como evitar. As nossas estruturas não darão conta. Então, vamos evacuar a área. Né? Graças a Deus, a incidência de óbito foi muito baixa, muito aquém daquilo que a gente poderia ter tido pelo tamanho do problema que tivemos, né? E aqueles que infelizmente vieram a óbito, alguns foram por teimosia. De ir nas casas, bom, se tu teve à frente, tu sabe disso, a pessoa, não, eu não quero, eu não vou. E no outro dia tu voltar lá e a casa tá debaixo d'água e tu fica com aquele sentimento, será que a pessoa tá ali dentro? Será A gente conheceu uma pessoa que foi assim, né? Por causa dessa incidência. Foi os parentes, foi a brigada, foi os bombeiros. Não vou sair porque a água não vai chegar. E a última vez que foram, a água tava na metade da janela. Ela disse, não, vou ficar aqui em cima da mesa, eu não vou sair. Passou Entendeu? 4, 5 dias, a pessoa, quando começou a baixar a água, tava lá, acharam a pessoa né? morta. Então, bom, isso é do seu livre-arbítrio, né? Cada um decide. Mas, assim, a gente tentou convencer muitas pessoas de sair, né? Ou daqui a pouco, assim, saíram numa condição muito mais adversa, que não precisava, Sim. né? Tiveram contato com essa água, não precisava, né? Daqui a pouco adoeceram, não precisava. Então, assim, a escolha é tua. Eu te dou a opção, mas a escolha é tua. Não tem muito o que fazer, né? Exatamente. Capitã, conversa tá boa, tá maravilhosa. Baita conversa. Mas a gente já tá há um tempinho aí. Eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Aí eu pensei que tu ia me dizer que eu acabei de ganhar. Eu não comi eu ainda não experimentei o kit galeta, o frango. Então, se quiserem me dar uma cortesia aí, o patrocinador eu tô aceitando. Inclusive, já tô seguindo lá no Instagram, né? Não, mas... E, inclusive, tem um sanduíche de frango que eu vi, achei maravilhoso. Se não quiserem me dar o galeta, eu aceito o sanduíche também. Eu, por comida, né? O pessoal lá é sensacional. Galeta e Itapema. Eu vou te dizer que eu não sei se a comida é boa, mas que o fotógrafo... cara é especialista, o cara é bom. O pessoal são bons. Pega um ângulo bom. O pessoal são bons, já sabe, né? Depois que sair daqui, a Capitã Bibiana vai passar lá na Avenida Thomas Edison. Já deixa pronto, 22,50 na Charlau. Vai. E vai estar prontinho lá o kit Acredito. galeta.
Show de bola. Tem restrições alimentares, eu como absolutamente Olha aí, ó. tudo. Não Viu, tem, não ô, tem- Fernando? Não tem erro Já comigo. sabe, ó. Já sabe, né, Fernando? Capitã já viu, Bibiana né? vai Já passar sabe, aí, ó. já sabe. E reza pra ela não comentar com mais ninguém da guarnição, não, do pelotão lá, pra não aparecer um monte de gente aí. Galeta e Itapema, a partir Mas de se é agora bom, vamos fazer o quê, né? vai gente? ser o que é bom lugar tem que mais ser seguro de São prestigiado. Leopoldo. Olha, Todo dia vai ter brigada lá É possível. pra experimentar. Eu vou te dizer que não é o mais seguro, porque, e aí eu vou fazer só um parênteses, vou aproveitar, né? A brigada, graças a Deus, ela é muito acariciada pelos comerciantes de São Leopoldo, tá? Assim, eu poderia citar vários locais onde a gente chega pra comer, né? Às vezes as pessoas falam, isso é uma outra coisa que chama muita atenção. Já vai domando a tua filha se ela quiser ser brigadiana. Não existe um dia que tu não vá comer que as pessoas ficam olhando, tipo assim, ó, senhores brigadianos também comem. A gente vai, né? A gente tá no horário de serviço, a gente come. Ah, vocês param pra comer? Sim. Sim, A nós minha vamos- escala é de 12 horas. Eu preciso fazer uma refeição. E a gente entra sempre nos locais e as pessoas ficam olhando. Isso é inevitável. É Tem pessoas sempre que assim. ficam apavoradas, Eu né? parei aqui, nosso bigode aqui na feitoria. E as pessoas ficaram olhando, o que aconteceu? Cara, não aconteceu nada. Eu vim aqui perguntar num frango que eu vou, né, fazer amanhã. É sobre isso. Então, São Leopoldo abraça muito a comunidade brigadiana. Às vezes tu quer pagar. Não, capitã. É da casa, uma cortesia, a gente faz questão. Porque realmente, é uma viatura no teu estabelecimento, é óbvio que é. O indivíduo que pensa assim, bah, será que eu vou? Não sei se eu assalto, se eu não assalto. Porque daqui a pouco esse comércio aqui já tem um contato direto com um brigadiano, amigo, aí liga pro 190 e liga pra todo mundo ao mesmo tempo, quando vê tem 3 viaturas. Sim. Né? E isso acontece, com certeza acontece, porque a gente faz relações interpessoais. Isso não é maldade, isso não é desvio de função, isso não é nada. Isso é porque, sim, imagina, 10 anos, 15 anos trabalhando na mesma cidade. Como é que as pessoas não vão te conhecer? Eu acho isso a virtude da Né? brigada. A brigada é pra isso, é pra estar próximo do cidadão. Aí, né? 7 horas da manhã, 6 horas tu entrou de serviço, às 7 horas tu vai parar numa padaria pra tomar um café. Tu não vai conversar com a pessoa da padaria? Não vai, Mais ou menos. né? É óbvio que tu vai conversar com a pessoa da padaria. Daí, no outro dia que tu vem de serviço, eu sei, né? O senhor gostou desse pastel aqui, então, por gentileza, aceita meu pastel aqui, é uma cortesia. É óbvio, qualquer pessoa gosta de ser bem tratada. Sim. E o brigadiano não é diferente. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Porque realmente a comunidade Capilé é sensacional. Aí, vamos lá, né? E a brigada, E não esqueçam do meu frango. Se eles gostarem, eles podem voltar no horário de folga com a E família. a gente, exatamente, pessoal, nós somos consumidores da nossa própria economia. Exatamente. Da economia local. Ou vocês acham que eu saio daqui pra ir aonde? A Canoas, no restaurante? É claro que não. São Eu vou, é o nosso mercado, é o nosso açougue, são os nossos restaurantes, né? E eu falo isso agora, depois de enchente mais ainda, né? Se por acaso tu não jantava fora uma vez por mês, não pedia, sei lá, um iFood uma vez por mês, comece a pedir. O comércio precisa recobrar, né? E a gente precisa fazer esse esforço. Não se sinta constrangido. Se tu tem como ir no restaurante, vá no teu restaurante da tua preferência. Porque eles precisam que tu vá. Né? Então, se tu pode, esse voltar, esse retorno às atividades normais, isso ajuda a acalmar o coração, né? Bom, a vida, há uma esperança, as coisas estão voltando ao normal. E o comércio também. Então, se tu doou as tuas roupas, volta, compra. Tu pode comprar, tua casa não foi atingida, deu uma repaginada, nós mulheres que adoramos dar uma repaginada nos guarda-roupas, né? Doe aquilo que tu já não usava pra te poder comprar coisas novas, pra te poder ajudar o comércio. Agora é o momento até de gastar aquilo que não precisava, porque nós precisamos reimpulsionar a nossa própria economia. É verdade. Né? E na comida muito mais, né, pessoal? Nem fala. E a comunidade brigadiana já sabe, né? Se precisar de alguma coisa personalizada, Exato, olha aí. de mel personalizados. Olha aí. Lá na Presidente Roosevelt, 171. Bem pertinho. Centro? Né? É centrinho ali, bem pertinho daquela padaria bem famosa que tem ali Olha, na eu já volta. vou te dizer que eu não sei se os brigadianos já não fazem uso desses. Tem que corre pra lá e faz. O pessoal é caprichoso, tem material de baita qualidade lá. isso aí. Fora E do o atendimento comum. é top. E o atendimento que... Sensacional. É como se estivesse falando com um parente. Chega lá... Bom, não é nem parente, né? Porque É, tem eu ia- parente que é um pé no saco, mas... Vamos achar uma outra classe. É como se estivesse falando com os amigos. Mas a gente tá com quase 120 pessoas ao vivo sintonizadas com nós agora. E a gente vai precisar ler os comentários aí, porque senão daqui a pouco a gente não dá conta. Então, mandar um abraço aí pro pessoal que tá nos assistindo, né? E a voz vem de lá com os comentários. Tem comentário bem bom aqui que eu já andei dando uma Ai. espiada.
tem uns comentários bem legal. Tenho Como é medo. que tá? A voz tava meio doentinha semana passada, mas essa semana acho que tá melhor, não é, voz? A gente melhorou, né? Ó. A gente melhorou. Bom, são quase 120 pessoas simultaneamente assistindo essa entrevista maravilhosa, né? Então aqui, vamos começar com o seguinte, Robson Caminhoneiro, alguém conhece aqui na mesa? Eita. Bora, pessoal, deixar o like e se inscrever no canal. É muito importante você que está assistindo agora pelo YouTube que se inscreva no nosso canal, né, gente? Pra gente crescer. Capitão, você vai ver que algumas coisas aqui, todo o programa a gente vai ajudando aqui, porque às vezes as pessoas tá com um problema aqui, deu uma escorregada no casamento, tá, entende? Então a gente entendi. faz- Tem todo um apoio Não, psicológico. tem todo um apoio sensacional. psicológico. A gente fala assim, ó, quem tá ligado com a gente, colocou aqui ó, pra cima, galera, é a Patrine lá. A dona do meu coração. Ó, tudo combinado aqui. É isso aí. Sincronia tudo. É isso aí. Ah, falando nisso, Chechel, prepara meu frango que depois eu vou passar aí pra pegar que não tem janta em casa Ó. hoje. Olha aí. Olha aí, ó. A Michele Nunes Olha aí, está dando agora é a boa dona noite. do meu coração, né? Prepara lá que é no caminho ainda. É no caminho de casa ainda. Vai ter prejuízo hoje. Vai. Adivinha quem tá aqui com a gente? A tia maravilhosa. A dona do coração do Direitáticos. Nós temos que marcar esse café aí com a tia. É Tem, verdade. tem. A tia Flávia colocou boa noite, Direitáticos. Vocês são demais. A Janice Coles colocou parabéns, Direitáticos. Obrigado, Janice. A Sheila Silva está dando boa noite. Boa noite. A Joseli Troian tem grande admiração pela Capitã Bibiana. Mas olha, que bom, Olha que aí. honra. Ó. Esses aqui são especiais, né? Cara, lê o comentário, depois eu preciso fazer Ai, fazer meu um Deus. comentário Tô sobre, até com medo. sobre ele. Não tem amigo. Essa pessoa adora a senhora. Quando a gente Exato. divulgou Ai, meu Deus. o card, ela mandou na hora, ela me mandou no Instagram. Exatamente. Eu vou assistir, eu adoro, eu amo a Capitã Viviana. Sem eles, nenhum dos nossos programas aqui do estúdio seria possível, viu? Olha. Colocou aqui, ó. Boa noite. Pessoa incrível. Dias cansativos, mas com muito amor ao próximo. Só nós sabemos o que vivenciamos tentando fazer o nosso máximo. Vamos bater um bitrei. Bora? Abraço da Pri Cebola. Ah, querida, não, com certeza. É uma pessoa. Um parênteses sobre ela, né? Nós conhecemos pessoas realmente fantásticas, né? Com um desprendimento, assim, fora do padrão, né? A Priscila realmente, enfim, o esposo dela e pessoas da empresa, né, dela, e é isso, né? É sobre pessoas daqui que vivenciaram e viveram os traumas, né? Bom, ela não perdeu, ok, mas os colaboradores dela perderam. Né? E como tantos empresários, né? Algumas pessoas dizem, por que o empresário fulano de tal não compra coisas para os seus empregados e banca? Pessoal, porque não é sobre isso. A empresa dele, da onde ele gera o ganho, também foi invadida pela água, também foi inundada, né? E uma coisa é tu ajudar, às vezes, 4, 5, 10 funcionários, outra coisa é tu pegar e ter que ajudar 300 funcionários, né? As empresas da Campina e da Vicentina... Nossa. Como que a gente quer que o próprio empresário que vive daquilo ali consiga 100%? E outra, os centros de distribuição, eles existiam exatamente para isso. Então, os funcionários da empresa XYZ são pessoas da comunidade que nós, com a ajuda de pessoas como a Priscila e outros tantos que nós poderíamos aqui, meu Deus, eu teria vários nomes para dizer, foram lá e simplesmente foram lá para ajudar uma pessoa ou pessoas que eles nunca vão saber, eles nunca vão imaginar. Sim. E realmente, cara, era Debitrem, a gente se tornou chapista em... Era assim, chegou a ter 2 caminhões por dia, né? Sim. Nós conhecemos todos os tipos de caminhões existentes nesse país. Decoraram. Bitrem, Rodotrem. carreta, de tudo que era tamanho, só dizia, para quantas toneladas? Então para tantas toneladas a gente estaciona aqui, para tantas toneladas a gente estaciona lá. Às vezes, noite adentro, assim, ó, batendo água. Se tinha que bater a carga, tinha que bater a carga. Algumas pessoas não têm noção, né? Mas aqui, os próprios Cebolds, que é uma família que a gente tem muito carinho. Eu não os conhecia. Eles, por exemplo, ficaram com a empresa fechada, né? Acolhendo pessoas e sendo centro de distribuição. Exatamente. mais Pessoas de 30 desconhecidas, dias. né? Não Exatamente. necessariamente aqueles que eram, enfim, funcionários da empresa e tal. Exatamente. Uma comunidade abriu pra comunidade. Então, tu imagina, né? O desprendimento de um empresário abrir a sua empresa. Não, botar a pessoa pra dentro, que ela não sabe nem de onde é que saiu.
Mas não era o momento, né? É. Isso eu falava sempre lá, porque algumas pessoas que foram no centro de distribuição, né? Já foram nossos clientes, vamos dizer assim. Né? E aí, claro, os brigadianos reconhecem um que o outro, né? E a gente sempre dizia, cara, pode ficar tranquilo, o que tu precisa? Não, seu, né? Minha família, enfim, tá passando fome. Cara, tá aqui a cesta básica. Pode levar lá pra tua família. Agora não é a hora de separar o joio do trigo. Agora a gente tá fazendo caridade, né? E agora tua família precisa comer. E se tu escolheu ser vagabundo, com todo respeito, a tua mãe, os teus filhos não escolheram. Então tu pega essa comida aqui, tu leva lá pros teus filhos e é a vida que segue. Depois a gente se entende aí. Num outro momento, né? A Pri, falando ainda um pouco, né? A Pri e o Luciano, né? Luciano. Eu não canso de dizer que eu sou fã deles. Sim. A gente assim, boníssima. Eu nem sabia do projeto aqui em si, que foi eles que fizeram toda essa indumentária que a gente tem aqui, essa parte bonita Sim. que ficou. É tudo material deles. Que legal, que top. E a gente nem sabia, eu passava na frente ali durante porque a gente teve o primeiro programa, logo depois já cancelamos toda a agenda de maio, porque começou o problema, e eu passava toda hora ali na frente, via a carreta chegando, descarregando o caminhão, e eles na doação e tal, e num dia a gente tava fazendo uma live aqui com o Rodrigo, e o Rodrigo me disse que era eles. Então, cara, o que essa gente fez, assim, ó, eu não canso de dizer que eles foram fora do comum, eles são assim, ó, eu sou fã deles, eu não Eu tô canso de juntando dizer. meus pila pra ver se eu consigo mandar fazer um móvelzinho sob medida lá. Mas eu vou- Belíssimo coisa, trabalho. Já Mas se então vamos passaram... intermediar essa conversa. Bah, A gente e já consegue sensacional. Já se passaram mais de 60 dias, eu acho, 60 do dias, ocorrido. fechou 60 dias, 70 já, né? E hoje eles ainda fizeram uma coisa que novamente eu preciso agradecer. A gente tem uma vizinha nossa lá na rua de baixo de casa, que ela é protetora, ela tem... Eu não vou dizer quantos animais ela tem, porque eu vou estar mentindo. Mas ela tem muitos animais que ela... E depois da enchente, ela recaptou mais animais ainda. Imagina. E hoje a Priscila foi lá e levou mais um caminhão de ração pra mulher lá. Isso 60 dias, porque as pessoas já estão, muita gente aqui nem aí Tá nem mais. aí mais no pastel, E né? ela ainda tá focada em Sim, ajudar as sim, pessoas, sim, estão isso aí. correndo atrás, ela, o esposo dela, e os caras não param, eles são incansáveis. E assim, Realmente é ó, a única diferenciado. coisa que eu posso dizer é Deus abençoe vocês, porque não, exatamente. o que vocês estão fazendo pela Não população... tem dinheiro que pague. Não, eles merecem escola com nome, eles merecem já rua com o nome deles, porque é fora do isso aí. comum. A paixão que eles têm pela caridade é uma coisa É fora do verdade, é comum. bonito de ver mesmo. A Sensacional. gente aprende muito sobre caridade, né? Porque existem muitos oportunistas na caridade, mas eu falo isso, até aconteceu uma discussão lá, enfim, de tantas cargas que vinham e tal, e enfim. E aí uma determinada pessoa, capitão, eu não quero mais receber porque o fulano quer usar a carga pra isso, quer usar pra aquilo. Cara, a gente não pode pensar sobre essa ótica, porque se a gente parar, alguém vai ficar sem comer. Sim. Exatamente. Então, independentemente do objetivo pelo qual alguém está fazendo aquilo ali, nós precisamos entender que se nós não recebermos essa carga e não distribuirmos essa carga, alguém vai passar fome, vai passar frio. Então, a gente deixa isso de lado, recebe e distribui. Se a pessoa que deu vai fazer marketing sobre isso, bom, isso é uma outra coisa. E isso fala sobre elas, não sobre nós. Sim. Nós não vamos aparecer, nós nunca aparecemos, nunca precisamos disso, não é o intuito. Até porque nós somos poder público, está dentro das nossas atribuições, do nosso dever, nossa competência, né? Então, não era sobre fazer merchans em cima da desgraça, não. A gente só queria dar destino a coisas que as pessoas estavam mandando pra ajudar. Agora, se a pessoa tava mandando pra ajudar porque lá na sociedade ela quer se locupletar com isso, bom, aí é um outro problema, Sim. né? Com Nós certeza. aqui precisamos receber. Essa é a verdade. Exatamente É. isso. Exatamente. Mais comentários aí, Rodrigo? Sim, nós temos o Diego Azevedo Inácio, nosso grande amigo, colocou aqui, ó. Boa noite, estamos juntos. E depois, em nome de Mel Personalizados, boa noite, bora curtir a live e se inscrever no canal. Vamos Esse lá, é nosso vamos lá. parceiro. De Nosso Mel, nossos parceirão. parceiros. Diego ligado com a gente, né? A tia maravilhosa colocou a união que aconteceu nessa enchente foi surpreendente. No momento que nós estávamos falando lá, a senhora estava comentando sobre as pessoas ajudarem e tudo mais. O Leandro Soares Roxo colocou parabéns, Brigada Militar. Excelente conteúdo, vamos ajudar o engajamento do canal. Deem o like, pessoal. Valeu, Leandro. Esse tio é o cara. Aí, Esse tio é o cara. é verdade. Mais uma vez aqui, a tia Flávia colocou verdade. Quem não presta, não muda o caráter de maneira alguma. Ainda aproveita a situação para roubar as casas vazias. No momento que você estava falando sobre as Exatamente. informações lá de que a enchente não mudou ninguém. Muito bem Exatamente. colocado, por sinal.
A Patrine colocou aqui mais uma vez, tanto que em alguns abrigos houve situações de vendas de droga e furto. Infelizmente, mas houve. Verdade. Depois traz algumas informações para nós. O Skull tá aqui, colocou boa noite, pessoal. Grande Capitã Bibiana. A de Mel, mais uma vez, sim. Tem pessoal da brigada que atendemos lá. Viu? A de Mel tá em todos os lugares. E os brigadianos também estão em todos os lugares. Exatamente, coisa boa, né? É isso aí. A Paty colocou aqui mais uma vez. Onde eu almoço, a presença da brigada é confirmada. Além de ser bem na frente, sempre temos companhia. E o almoço ali seguro. não tem como falar, no quiosquinho é... Não tem, Gente, né? a lá minuta do quiosquinho. Eu não sei o que A mais... batata frita do quiosquinho É perigoso a gente sensacional. tropeçar. Eu não sei no que tu tropeça mais dentro do quiosquinho. Se é em brigadiano ou é se é em eletricista. Porque é cheio lá. Ou é a Matos Elétrica ou é a Brigada Militar. Tá bom, tá bem sempre cheio. frequentado, né? Bem frequentado, isso aí. 121 pessoas agora aqui assistindo com a gente. E olha só, a Jaqueline Beck Menezes. Boa noite. A minha mãe. Capitã A minha Bibiana. mãe. Ô, minha mãe querida. E ela colocou o seguinte. Então se é mãe, eu vou ler. Ela colocou aqui, minha ó. mãe. Boa noite. Capitã Bibiana continua pedichona. Te amo. Essa é minha mãe. É isso aí. Beijo, mãe. Sabe quem tá ligado aqui com a gente? O Marcelo Rinca, que já sentou Ó, nessa esse aí mesa é aqui outro também. herói também. Ele colocou aqui. Olá, Bombeiro pessoal. Civil. Grande Sim. abraço. Capitã Bibiana, grande servidora e personalidade. do seu povo. O povo dos bombeiros civis fazem um trabalho Não, magnífico. o Rinca é- Eles fizeram a E diferença. é isso, né? Não se encolheram, né? Não, Na hora que era pra ele estar lá, eles verdade, foram e é isso assumiram aí. a responsabilidade, né? Vai que algum tivesse na dúvida, será que eu sou mesmo bombeiro? Então agora é a hora de saber se tu é ou não, né? Mostraram Isso que aí. são de fibra os guri. E por fim aqui o Valentim Martins Torres Neto. Esse é o Soldado Torres, popularmente conhecido como Soldado Torres. Ele é o comunicação social aqui do batalhão, do 25 Batalhão. Ele quem faz toda a parte de publicidade, divulgação, as notas da imprensa, né? Ele faz a agenda do comandante, né? O comandante aí é uma pessoa maravilhosa. Quem Esse é o também homem que nós podem- temos que grudar pra trazer o comandante. Esse é o Soldado Torres, é esse aí. O comandante. Ele é um... Nada que um galeto não resolva. Você já consegue uma hora com o comandante. Galeta Itapema, então, por favor, se Além de um- trazer o comandante. Pra gente trazer o comandante. Um pratinho aqui, ó, com um franguinho frito. Não, a gente vai servir durante o programa. É né? isso Não tem aí. jeito. Além de ser um excelente policial militar, assim, de um quilate, é uma pessoa única, né? E meu compadre, né? Olha, ele tá em família. Tá em família. Ele colocou, boa noite, Capitã Bibiana, grande personalidade, sempre faz a diferença por onde É passa. um querido. Eu ofereci um galeto pra ele. Perfeito, perfeito. E é isso aí, é o que nós temos de comentário por enquanto. Se você tem alguma pergunta, vai colocando a tua pergunta aí pra Capitã, porque eu já vou fazer a minha. Eu, como sou o cara mais social, eu quero te perguntar o seguinte, porque como a gente estava conversando em off, né, a respeito dos vigilantes, então a gente tá sempre conversando com o brigadiano, tá sempre conversando, então assim, ó. Ai. Mas a minha pergunta é o seguinte, dentro de todo esse período que você está servindo e protegendo a nossa comunidade, qual foi a ocorrência mais difícil que tu passasses, que é difícil mesmo, essa aqui me abalou, essa aqui foi ruim. Sem dúvida nenhuma, foi um latrocínio, foi um dos últimos latrocínios e poucos latrocínios. O nosso município, graças a Deus, tem pouco latrocínio, né? Só pra gente fazer uma coisa bem didática, latrocínio é roubar, é matar para roubar. Tanto que não é um crime contra a vida, embora tenha como resultado morte, não é um crime contra a vida, é um crime contra o patrimônio. E eu tava de serviço num 1º de janeiro, lá para aquelas ruas ali que são paralelas à BR ali. Sabe? São Paulo. Sim. Eu não me lembro bem qual era a rua. E aí, era 1º de janeiro, na noite do dia 1º, né? Não era na virada, na noite do dia 1º eu tava de serviço. E essa mulher, ela veio da praia, regressou da praia, era um domingo, ela regressou da praia e trouxe a filha, de 14 ou 15 anos, com uma amiga. E aí parou na frente da casa da amiga pra entregar a amiga. E ela viu no retrovisor que vinha um indivíduo atrás do carro e ela disse pras duas, corram pra dentro de casa. E as duas correram. E aí o carro era automático, eu me recordo que o carro era automático. Ela... Nisso era um jovem, porque depois houve testemunha ocular, né? Era um rapaz novo, assim, talvez 18 anos, 17 anos.
chegou e abordou ela pra roubar o veículo e ela não reagiu, né? Em princípio, o que se sabe é que ela não reagiu. Ela se perdeu no câmbio e o assaltante acabou dando um disparo, né? Esse disparo entrou embaixo da axila e transfixou, né? E acabou matando ela. E aí ele pegou e puxou ela pra fora do carro, deixou ela morta no asfalto e levou o carro. E tudo presenciado pela filha, de 15, 14 anos, e amiga da filha. Nossa. Então, e aí assim, como eu falei para os senhores, existe um protocolo de atendimento dessas ocorrências e por questões X, Y e Z, o atendimento dessas ocorrências, o desdobramento não é uma coisa tão rápida quanto a gente gostaria. Então, infelizmente, aquele corpo fica ali, isolado, no local de crime, tem que chamar IGP, né, tem que fazer perícia. E aquilo ali me machucou muito, né? Porque, na verdade, a filha viu a mãe ser assassinada, né? Então, isso é uma das ocorrências, assim, que eu tenho pra mim. Uma das que mais me impactaram, porque o latrocínio, ele é muito revoltante, né? É alguém que tá predisposto a matar outra pessoa por um bem. Sim. E ela não reagiu. Ela quis entregar o carro, mas eu acho que ela ali se perdeu por conta do nervosismo, né? Nos pedais, e esse indivíduo entrou dentro do carro e foi embora e deixou ela ali, né? Então, assim... pela cena, pelo momento, por toda aquela esperança que todo 1º de janeiro traz pra gente de um ano melhor, de um ciclo melhor, de dias melhores, né? Começar o ano assim, e começou pra eles e começou pra mim, enquanto, né, brigadiana. Então, isso é muito ruim, é muito desconfortável, assim. É uma coisa que deve... Imagina pra família, né? Se pra aí a outra, tinha uma outra filha que tava no litoral. Daí, bom, então tá, onde é que tá a outra filha? Porque daí, nessa altura do campeonato, nós iríamos fazer contato com o litoral, uma viatura naquele município lá do litoral, não me lembro se era Tramandaí, não me lembro onde é que era, Tramandaí, Capão, não sei. Nós íamos, não, então vamos fazer assim, vamos pedir pra uma viatura aí na casa onde tá essa menina, pra contar pra essa menina o que aconteceu, ou pelo menos dar uma meia notícia, diz, olha, tua mãe sofreu um assalto, tá hospitalizada, preciso que tu volte pra São Leopoldo, e daí eu até comentei com o pai, né, dela, ele disse assim, eu não sei exatamente. Eu falei, como assim? Não, ela foi pra passar o ano novo com os amigos. Tá, mas e onde é que a tua filha tá agora? Qual é a casa que ela tá? Qual é o endereço? Não, eu não sei. Então, pra vocês verem, né, porque ela foi com a amiga da infância. Tá bom, mas a amiga da infância, onde é que tá a casa dessa amiga da infância? Onde é que é o endereço? Né, eu sei que isso era umas 8, 9 da noite e nós conseguimos fazer contato com a menina meia-noite pra que ela voltasse, né, então, assim... Foi uma situação, realmente, uma ocorrência bem ruim, assim, sabe? Bem traumática. Tá louco. Terrível, né? Tem que trabalhar com isso. Eu tenho outra, eu até eu tenho outras 2 ocorrências muito ruins, que eu também estava de serviço. Uma nós perdemos, um soldado Viegas, já se vão alguns anos aí. Acho que foi 2016. 2016, se eu não estou enganada. Também, ele estava esperando a esposa dele num mercado. E os indivíduos fizeram a volta na quadra para assaltar o mercado. E ele estava na frente do mercado e acabou... os guris foram meter o mercado, ele acabou reagindo. E aí tomou 8 tiros. E eu tive que dar notícia para os filhos. Nossa. Né? São 2 meninos, são 2 gêmeos. E uma menina. E realmente, assim, essa aí também foi muito, muito, muito ruim, assim. Né? A outra também foi do meu outro... Eu tive outros 2 policiais baleados também, né? Um, inclusive, se encontra acamado por conta de um disparo também. Entrou na carótida, queimou a carótida. O disparo em si não fez uma lesão cerebral, mas a lesão de queimadura na carótida fez com que faltasse oxigênio no cérebro. Hoje ele tá acamado, né? Assim, com uma mobilidade e comunicação, assim, bem debilitado, né? Enfim, hoje tá numa casa, num lar, né? Porque em casa não tem condições de ficar com ele na condição que ele ficou, né? Sim. E outro policial também tomou, acho que 5 tiros. Se eu não tô enganado, acho que foram 5 tiros. Mas, graças a Deus, sobreviveu, tá aí, integra o BOP. Sim. Eles devem saber do que eu tô falando. Eu acho que essa é a pior parte da vida do brigadiano. Horrível. Perder os colegas. É horrível. Ter É horrível.
sentimento de... Eu acho que muito essa ruim. é Essa é muito ruim. um negócio que deve mais machucar, né? Essa é muito ruim. Inclusive, eu tenho, desse do Viegas, que veio a óbito, eu tenho uma foto dele com ele no aniversário de 2 meninos, 2 crianças que queriam a presença da brigada e foi uma das últimas coisas que ele fez em vida. Foi Nossa. eu, ele e um outro sargento que agora já tá na reserva. Nós fomos na festa dessas crianças porque eles queriam a presença da brigada. E dias depois ele foi morto. Chega a me dar uma coisa ruim. Por assim, um guri de 16, 17 anos. Porque Que também já morreu, né? eu ia escolheu dizer essa vida, isso. mas não morreu nessa ocorrência, morreu faz acho que 1 ano, 2 anos que Isso que eu ia dizer. Porque é um sentimento terrível. Porque o vagabundo, quando sai pra assaltar, ele tá preparado. Ele sabe o que pode acontecer. Exatamente. Só que E ele escolhe o que vai acontecer. Só que o brigadiano brigadiano não. Ele não quer morrer e ele não quer Exatamente. matar. Exatamente. Quando diz, o Exatamente. brigadiano matou, mas o brigadiano não queria matar. E outra, O resultado morte, normalmente o resultado morte, quem escolhe é o indivíduo. Tem uma coisa que eu escutei no... Claro que Tropa de Elite não é parâmetro pra nada, mas eu acho que assim, ó, tem uma frase que o Capitão Nascimento fala... É lúdico, né? No interrogatório, lá no final, que eu acho muito verdadeiro quando ele fala aquilo. Que o policial não puxa o gatilho sozinho. Quando o policial mata um vagabundo, ele não puxa o gatilho sozinho. Quem começou a puxar o gatilho foi o vagabundo, porque foi querer bater de frente com a brigada. Exato. Então- Foi o brigada, foi o indivíduo, né, em confronto com a lei, que escolheu o resultado. Né? exatamente Então a gente tem que isso. ter essa noção, né? Eu Exatamente. costumo falar também que a arma não mata. A arma não mata. Não, com certeza não. Quem mata é quem tá atrás, quem tá se dispondo a estar naquela situação. Naquela situação, né? E a gente tem uma coisa assim, porque a gente tem que ver que são vítimas da sociedade. Senhores, Não. os senhores estão dentro de uma comunidade, né? Exatamente. Estamos aqui inseridos numa comunidade. Hoje, mais do que nunca, o jovem, ele pode escolher, sim, o que ele vai fazer. Verdade. É óbvio que o crime é romantizado, né? E o crime dá um retorno rápido, é óbvio. Porque na vida normal tu vai ter que estudar 15 anos, né? Tu vai ter que trabalhar, às vezes para ganhar 1.000, 2.000. E talvez, como aviãozinho do tráfico, como qualquer outra coisa do tráfico, Sim. rapidinho esse dinheiro vem. Sim. Só que qual é o preço que isso realmente vai te cobrar? Né? E hoje, mais do que nunca, a gente pode dizer... Agora, hoje, eu vi uma notícia maravilhosa, né? O IFE, o Instituto Federal de Educação, vai abrir um campus agora ali no Himalas, né? Sim. Virou o campus do IFSU, né? Que já vai fazer o seu primeiro vestibular, né? Hoje, o ingresso, a manutenção na escola, é só a pessoa querer. É só um pai e uma mãe se dedicarem. Só querer. Né? É bem isso. E assim, ó, pois é, que eu venho de uma condição ruim, eu passei necessidade. Cara, sai desse lugar. Não te vitimiza o resto da vida, né? Uma coisa, tu não pode, isso é fato, tu não pode mudar o teu passado. Mas tu é absolutamente responsável pelo teu futuro. É tu quem vai escolher o que vai ser amanhã quando tu acordar. É tu que vai decidir. Não, e outra, a gente pode escolher quem entra dentro da casa da gente. É óbvio, né? A gente tem que escolher quem entra dentro da casa da gente. Exatamente. Pode até convidar alguém que, pessoa é legal, beleza. A partir do momento que tu sabe que a pessoa não é mais legal, É muito tranquilo, cara. O que tu escolheu pra tua vida não coaduna com a minha. Não é o que eu quero pra mim, exato. né? Agora, realmente, assim, pois é, né? Mas o tráfico dá dinheiro. Senhores, me apresenta um do crime que deita e dorme tranquilo. Nenhum. Não dorme. Eles também têm medo de morrer. E não é nem pela polícia. É pelos contra. Exato. Porque a guerra deles é na obscuridade. A guerra deles é outra, né? Porque muitas pessoas dizem, porque funciona. Né? A lei do tráfico funciona. Claro que funciona. Porque se tu fizer alguma coisa errada, o que o cara vai fazer contigo? Vai te matar? É? Exatamente. Nós, num Estado democrático de direito organizado, a polícia vai te prender, tu vai responder um processo com ampla defesa, com contraditório, com barará, barará. Então é óbvio que é outra regra, né? Para nós, né, temos um conhecimento, ainda que parco, né? Eu costumo dizer que de história e Bíblia quase ninguém conhece muito, né? A gente... Verdade. Né? Mas no crime é a lei de talião, é olho por olho, dente por dente. Exato. Nós escolhemos um Estado democrático de direitos, criamos uma estrutura, né, estatal para dizer não. Né? O João agrediu o Pedro.
Mas agora existe o Estado que vai dizer o que o João precisa e o que o Pedro precisa. Só que no mundo do crime, essa separação não existe. Né? Se junto em 2, 3, tá, o que tu acha? O que o João fez? Fez tal coisa. Não, tá, então eu não vou matar o João e pronto, assunto errado. É assim que funciona. E aí tu decide se tu quer que a tua vida seja medida assim. Mas é uma escolha tua. Exatamente. Não põe a culpa nos outros. Verdade. Né? Pra ficar terceirizando. Seja protagonista, né? É bem isso, exatamente vamos lá, isso. a gente, eu vou falar por mim agora. Quando eu ia da escola, que eu estudei, eu fazia técnico de enfermagem e saía da escola 10h30, 11 horas da noite, pegava o ônibus e ia embora. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu parei no paredão. Nós tratava como paredão. Claro. Mãozinha no ônibus, pá, mochila aberta, beleza. Eu lembro que uma vez eu dei uma resposta pra um brigadiano. Que ele me parou no paredão e daí eu meio que... Foi uma coisa muito inocente, eu meio que dei uma risada, assim. Ah, e daí ele o brigadiano adora. Não, e daí ele veio e me perguntou, assim, ele disse, tu tá me achando com cara de palhaço? Eu disse, não, me perdoa, senhor, eu tô rindo, porque eu tô me sentindo tão seguro. Porque... Para que tu falou, não, tio. Eu disse, não, senhor, me desculpa. Daí eu expliquei toda a situação pra ele. Aí disse que eu tinha uma admiração pela brigada. No fim, o brigadiano saiu meu amigo. Porque ele entendeu que foi uma... Porque eu disse pra ele, cara, eu me sinto tão seguro, porque eu tenho com perdão da palavra, eu tenho um cagaço de ficar aqui nessa parada de noite. Hoje eu vou me sentir seguro, porque eu sei que vocês hoje estão tô grandão. E daí ele acabou que ele entendeu e ele disse, não, tá certo e tal, não sei o quê. Ele disse, é isso que a gente precisa, que a população entenda, que a gente não tá revistando as pessoas por mal. Eu não sei se tem uma pessoa de bem ou se tem um vagabundo que tá esperando na parada pra assaltar. É o que eu falo sempre. Entendi. Como que tu quer que o brigadiano saiba? Porque daí tem aquelas duas coisas. Se o brigadiano aborda, olha aí, ó, é o estereótipo, é o brigadiano preconceituoso. Aí o brigadiano não aborda, acha ruim. E se aborda, acha ruim também, pessoal, vocês têm que se decidir o que vocês querem. Que querem, né? Fazer parte de um município, de uma cidade segura, implica, sim, em se acostumar com a presença da brigada. É óbvio que existem padrões de comportamento diferentes, é óbvio, pessoal. Porque as pessoas são diferentes, porque os locais são diferentes. Exato. Né? É óbvio. E assim, ó, não que tu vá estereotipar uma pessoa, né? Mas eu dou sempre um exemplo, assim, pra ficar bem clássico, né? Quando tu encontra uma mulher na rua, com um vestido branco, longo, cheio de brilho, um véu no cabelo, tu acha que ela é o quê? Assim, tu olha e tu pensa que ela seja o quê? Uma noiva. Uma noiva. Não, mas eu não sou uma noiva, eu não quero casar, não. Tudo bem. Agora que tu me falou, eu entendi. Mas se eu olhar pra ti, a primeira coisa que eu penso é que tu é uma noiva. Agora vamos pro nosso lado. Qual é o estereótipo hoje de um indivíduo que tá pronto pra cometer um crime? Um moletomzinho canguru, com o capuz na cabeça, largo de preferência, porque a arma provavelmente deve estar na cintura. Tu não quer ser reconhecido, então tu, né? Quer dizer que todo mundo que está de canguru na rua é um assaltante? É claro que não. Né, cavalinho? É claro que não. Mas pode ser que sim. E se eu não abordar esse indivíduo? E se ele estiver armado? E se for a tua mãe que vai pegar o ônibus às 11 horas porque ela tá voltando do restaurante que ela trabalhou até agora? E esse indivíduo assaltar ela e levar os únicos R$800 que ela tem pra manter um mês dos 3 filhos em casa? Aí tu vai querer cobrar da brigada. Ah, mas é porque vocês estão na rua, mas não abordam ninguém. Então, quer dizer, essa dicotomia, nós brigadianos estamos acostumados. Mas quanto mais a sociedade entender que é necessário, melhor. Fica mais fácil. Sim, é o que... Cara, eu fico faceiro quando... Já aconteceu, já esses dias até minha esposa tava junto, ela disse, meu Deus, é a primeira vez que eu sou abordado numa blitz, não sei. Eu disse, cara... E ela disse, tu ficou tão tranquilo nesse pátio, mas eu fico faceiro quando acontece isso. Mas a pessoa de bem fica faceira. Eu disse, eu fico faceiro porque é sinal que os demais nem tanto. Os demais nem tanto. tanto. A coisa mais faceira que eu tenho é quando eu alcanço meu documento, o brigadiano vai lá, ou confere, só o senhor tá liberado, uma boa noite. Cara, é a coisa mais gratificante do mundo, porque eu sei que eu tô bem protegido. Eu sei que E eu até vou dar uma dica pras pessoas, pessoal, quando vocês passarem por um brigadiano na rua, que alguém, boa noite, tudo bem? Como é que tá o senhor? Boa tarde, bom dia. Entendeu? Educação. Sim. Às vezes a gente dá bom dia pra senhora, a pessoa fica, é comigo? Claro que é com a senhora. Bom dia. É que falta. Tá, mas eu fiz alguma coisa? Não, minha senhora, eu tô lhe dando bom dia. Bom dia. Entendeu? Essa parte da revista, essas coisas assim, eu acho que falta um pouquinho do se colocaram no lugar.
Claro. Uma vez Claro. vieram me comentar que uma viatura parou e desceu os dois com arma em punho pra me mandar eu parar. Mas vai saber o que tu tem? Eu olhei, tá, mas olha só, te põe no lugar. Tu sabia que eles sabiam que tu... Tu sabe que eles são policial, mas eles sabem que tu é uma pessoa de bem? Eles sabiam que tu não tava armado? Eles sabiam que tu não poderia não querer matar eles? Não. Entendi. O que eles fizeram Exato. depois que te viram, que te revistaram? Não, eles guardaram. Pois é, te põe no lugar. Às vezes eu acho que as pessoas acham que o Exato. policial tem bola de cristal. Não, é assim, ó. Tu chega no pronto-socorro. Ah, eu vou aferir a tua temperatura. Não, mas eu não tô com febre. Não, minha senhora, mas é o protocolo. Depois que eu ver que a senhora não tá com febre, eu vou guardar o termômetro. Né? Então, bom. assim, é que a gente entende que é desconfortável, né? Ok, mas é necessário. Quanto mais seguro é o local onde tu vive, maior presença policial tu tem. Isso é normal. As pessoas precisam normalizar a presença das polícias, porque não é uma coisa anormal, e não é para ser anormal, pelo contrário, é para justamente isso, para trazer essa aproximação com a comunidade, né? A gente, inclusive, tem dentro do que a gente falava sobre ensino, né? Existe uma doutrina de policiamento comunitário. E o cerne disso, a essência disso é justamente essa. É tu identificar, ah, não, quem vem aqui é sempre a soldado Bibiana. Não, eu conheço ela. Se eu tiver que falar com alguém, se eu tiver algum problema, se eu tiver um suspeito, se eu tiver uma situação, é com ela que eu vou falar. A gente se identifica com a comunidade. Sim. Quiçá a gente tivesse tantos policiais quanto nós gostaríamos para ter esse policiamento cada vez mais próximo. A cada quadra da feitoria ter um policial que fosse responsável por este comércio, por essas pessoas, que pudesse conversar com todo mundo e conhecer todo mundo cara a cara, né? Mas infelizmente ainda não estamos nesse nível. Agora tu tocou num assunto que eu queria entrar nesse assunto, que é essa proximidade. Eu vejo hoje, não sei se é porque quando eu era mais novo, de repente não tinha essa visão e tal, mas eu vejo hoje que a brigada procura muito esse laço com a comunidade, estar Sim. mais próximo. Sim. Isso através do... Claro, o Proerd é muito antigo já, desde quando eu era piá já existia. Proerd é maravilhoso. Mas... Sou proerdiana, inclusive. Infelizmente, eu tenho um trauma, porque eu não fiz Proerd. Eu tenho um trauma pro resto da minha vida, acho, porque eu não Pode participei fazer, do Proerd. eu vou te dar uma notícia, tu pode fazer Proerd Paz. Então tu pega a escola da tua filha, pede pra direção fazer contato com o soldado Torres, que é proerdiano, e pede Proerd Paz na escola da tua filha e tu vai ser, Então vai ser temos um essa aluno esperança. proerdiano. Ademir, diretor da escola da minha filha, tá online. Ademir, amanhã eu já vou ir falar contigo, Ademir. Assim, ó, um Vamos ser curso Proerd. maravilhoso. Primeira aula já te destrói. Porque, cara, é uma coisa assim que eu sempre Tu achei... vai ver que tu não tá preparado pra paternidade. E E a tua eu- filha já tem 9 anos. Meu Deus. Mais ou menos por aí. Eu não sei se hoje acontece isso. Eu sei que naquela época, não sei se era por causa da escola, não sei, eu estudava na escola adventista e não tinha. E eu tinha muito esse negócio de, pô, meus amigos tudo fazendo Proerd, eu não faço. Sim, meus amigos sim, tudo sim. fazendo. E foi assim, foi. Então, Terminei, me formei. Agora é a não fiz hora, o tal cara. do Agora Proerd. tu vai Mas agora atrás do Proerd Paz que vai dar. eu vou correr atrás, vou ter que fazer, porque eu tenho que ter esse diploma E eu lá vou de te dizer Proerd. uma coisa, cara. É um curso menor do que o curso com as crianças, né? O curso da criança é o semestre inteiro. Ao final do curso, tu vai se sentir muito capaz, inclusive, de lidar com a D12. Porque ele te dá essa valência. Ele te abre um espectro de assunto, de abordagem, de leitura de cenário, que faz com que tu se aproxime cada vez mais. Ah, mas eu já sou bem próximo. Vai se aproximar cada vez mais, porque tu vai entender a lógica da cabeça da tua filha aos 12 anos. Que é uma coisa que a gente acha que sabe, Sim. né? E é só quando a gente começa a experienciar a pré-adolescência que a gente vê, meu Deus, porque não tem um pai que diga assim, ó, ai, porque é complicado, né? A pré-adolescência é complicado. É um que o outro que diz, não, meu filho é calmo. Até porque existe, né? Existem as exceções. Mas como regra, é uma idade difícil. E não é porque a criança tá difícil. É porque é uma série de coisas, é fisiologia, é muita coisa. Hoje celular, informação e assédio e muito over, né? Muita coisa em cima deles, eles não são capazes de digerir tudo. E a gente tem essa responsabilidade, enquanto pai, de nortear isso. Sim. Né? De encaminhar. E o Proerd, o mais bonito do Proerd, fazendo um parênteses sobre isso, nós já estamos com quase uma hora de conversa aqui. Mas... Né? Pelo amor de Deus, Mas é vamos que tá acabar bom. aqui. E tem mais os comentários. Mas aqui só pra finalizar. gente rapidamente falar, que é isso que a gente fala. O Proerd, ele não diz pra criança assim, ó, olha só, tu não deve usar droga. Não. O Proerd, ele vai te dizer qual é a consequência da tua escolha. Mas a escolha é tua. Tenha sempre isso em mente. Quem vai escolher é tu. Eu vou te contar o que acontece se tu escolher o caminho A ou o caminho B. Mas quem vai escolher é tu, com base naquilo que tu tem contigo. Sim. É isso, Proerd. E é a mesma coisa que eu vou te ensinar enquanto pai. Tu tem a opção
de ter a informação e conversar com o teu filho, conseguir construir um ambiente de conversa que hoje não existe, né? Porque tu quer fazer as tuas coisas, daí tu dá o celular, né? E tu não sabe o que tá ali dentro, porque tu não sabe, é mentira. Do pai que diz, eu sei tudo que meu filho faz. Mentira. Tu não sabe. Porque teu filho ele entende, inclusive, de tecnologia 20 vezes mais que tu. Pra começar a conversa, né? Ou tu tem o caminho de ignorar tudo isso. Não vou conversar. Eu sei, mas deixa ele se desenvolver por si só. Olha, hoje em dia isso tá bem Muito complicado. perigoso. Então, o ProErd de Pais ele vai te dar isso, essa capacidade de escolher qual é a postura que tu vai escolher como pai para aquela criança. E como já tem um D9, o ProErd pega aos 9, pega depois aos 14 e agora tá pegando o primeiro ano do ensino médio. E tem as séries iniciais também. Sim. Que a gente trabalha de forma bem lúdica com as crianças sobre vários problemas, né? Ah, que legal. Então o ProErd aí Legal. é sensacional. Agora, Show de bola. outra parte que eu acho fenomenal na brigada, que eu já tive até, foi onde eu conheci a Capitã Bibiana, através de um soldado que eu não me lembro o nome dele, eu sei que é um cara, cada vez que a gente se pede, eu cumprimento ele e tal, agradeço a ele por ter passado o contato da Capitã Bibiana, é um que trabalha nas motos da Rocan. Vou punir ele depois. Não tô brincando. Não vou falar Não, quem é. Deus me livre. É que eu Não dá me lembro- nome, não dá nome. É que eu não me lembro o nome dele mesmo. Se eu falar o nome, eu vou estar mentindo. Melhor. Vai empenhar outro, né? Então é melhor não. Mas ele foi quem me passou, quando eu perguntei e tal, prontamente ele passou o telefone da Capitã Bibiana e foi onde eu conheci a Capitã Bibiana. Sim. Que foi quando a minha filha fez aniversário, acho de 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim. E aí ela queria muito fazer o aniversário da brigada. E foi lá, 2 brigadianos, deu uma volta no A carro da viatura. brigada. Foi uma coisa fora do comum. E Sim. eu vi que nós estávamos em off comentando ali, tu falou que isso é bem comum. de Isso é bem acontecer. comum, isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? De pais ligarem pra brigada e pedirem se no dia do aniversário do filho uma viatura pode ir lá, porque o filho, enfim, é fã da brigada e tal. E, isso é muito comum. Histórias bonitas, lindas, assim, de pura admiração, ou crianças, assim, nós tivemos aqui na região, foi em Campo Bom, se eu não estou enganado, um menino, tratamento de câncer já em estado terminal, o menino com 5 ou 6 anos, assim, e ele queria a presença da brigada no hospital, a brigada foi, ele teve uma sobrevida bem interessante, assim, os próprios médicos disseram que aquilo ali deu um up, né, mas realmente a situação dele era uma leucemia, assim, bastante severa, mas existe muito disso, das crianças quererem a presença da brigada nos seus aniversários. Aí os pais compram um presente, pedem que os brigadianos entreguem. Então, volta e meia, nós estamos aí. Cara, isso é uma iniciativa muito Comendo uma legal. empadinha na casa de um, né, uma coxinha na casa do outro, e assim nós vamos. É uma coisa muito legal, porque tira esse cenário de o brigadiano ser Sim, aquele sim. carrancudo, sério ali, é absoluto. postura. E vai aproximando, porque a gente precisa dessa aproximação pra quê? Porque depois tu não venha... Essas crianças não cresçam e ficam com medo da brigada. Exato. Tem aquela frase idiota que muitas vezes o pai fala. isso aí. Eu vou mandar o brigadiano te prender, eu vou mandar o brigadiano... Cada vez que eu assisto uma situação dessa, eu paro, chamo o pai, chamo a mãe, eu digo, olha, tu tá fazendo... Vou te explicar o que tu tá fazendo com o teu filho. É o seguinte, o dia que tiver de um lado da rua o pedófilo e do outro lado da rua o brigadiano, ele vai pensar assim, bom, eu tô em risco. Meu pai disse que não é pra eu correr pro brigadiano, então eu vou correr pra aquele senhor. Exato. E daí tá feita E toda aí? a porcaria. E aí? Então é sobre isso, né? E outra, tu não pode usar o que quer que seja o policial, o professor, como referencial pra obediência do teu filho. Não. Tu é quem tem que colocar isso no teu filho, né? Não é o professor na escola e muito menos o brigadiano na rua. Sim. Bom, agora realmente, o insucesso Aí sim. da Vamos tua... lá. O brigadiano não tá ali pra educar ninguém. Não tá ali pra educar ninguém. Mas a gente realmente pega o produto da educação dos outros. Isso é fato. Aí é obrigado a corrigir, né? Quando dá o mas daí problema. não é bom, né? É exatamente Pode ser isso. de um jeito não tão didático, Sim. nem tão carinhoso, né? Exatamente. Faz parte do processo. Exatamente. Escolhas. A gente já tá num papo legal aí um tempão. A gente precisa... Vamos terminar lendo o restante dos Isso, comentários. precisa terminar essa Pra live, gente meu povo. caminhar. Porque a Capitã Bibiana tem 2 em casa pra cuidar. Duas eu tenho em casa 3 pra lá que cuidar, estão tem marido pra esperando. cuidar, é isso. Isso aí. Bom, Vida então- normal. Então vamos lá. A Lígia Inês Beck Mas sabe, minha tia, mas olha minha família colocou aqui, inteira. ó. Olha só. Olha minha Di, querida. Meu orgulho, tua Di. Ela é uma Ela querida. colocou aqui. Irmã da minha mãe, uma fofa amada do meu coração, eu amo ela. A sogra mandou um abraço também, viu? Ó, Ah, de quem é A minha? tua. eu ia dizer. A minha me adora, mas não deve estar Se assistindo. a sogra falou que tá bom, é porque Então tá bom, esse então, programa, beijo. hein? Vamos acreditar. Beijo, sogra. Te amo.
Amanhã eu vou ir jantar, tá? Já vou deixar avisado. Garante. Boa noite, grande programa, especial Capitã Bibiana, que faz a diferença na segurança em São Leopoldo e não desiste nunca, por mais que o sistema de impunidade joga contra. É o comentário do Daniel Daut-Scheffer, que passou aqui. Passou por aqui, né? O programa dele. Semana passada, retrasada? Não, já faz mais uns dias. Retrasado, eu acho. Lá por 20 e poucos de junho, né? Final do mês de junho. Programa de Olha só. junho. Viu? O Capitão Tá por dentro. Bibiana tá por dentro da nossa direito. Quem que agenda. eu não acompanho? Assim que é bom, né? Eu acho que ele estudou bastante o canal, né? Olha, Olha aí, viu? O Marcelo Rinca colocou aqui, ó. Capitã, posso afirmar que nesta enchente histórica, a Brigada Militar fez toda a diferença. Em momentos, trabalhamos juntos nos resgates como coordenador da Bombeiros Civis de São Leopoldo. Te agradeço pela parceria e respeito da Brigada Militar. Não, eu faço minhas as palavras dele. Eu que agradeço. Que bom saber que tem pessoas proativas, né? Sem absolutamente nenhum interesse e muito mais na coragem do que na técnica, às vezes, né? E teve muita gente. Olha, Coisa eu boa, né? vi muita gente legal. A tia Flávia colocou aqui, ó. Adorava quando a Brigada parava os ônibus pra fazer revista. Alguém gostava, né? Viu? Alguém gostava. E aí o Marcelo Rica colocou aqui mais uma vez. Esses dias tomei um enquadro na feitoria Coab. Eu estava de moto, fui revistado e foi checado meus documentos. Logo depois, agradeci pela abordagem e falei se a moto fosse roubada, se eu tinha recuperado. E não me identifiquei como bombeiro. Deixei fazer o seu trabalho com excelência, mas depois se falamos e viramos amigos. Que bom isso aí, que normal, bom. né? Ótimo. Agora, Franciele Terezinha, ela colocou aqui algo importante, capitã. Ela colocou o seguinte: esse ProER de paz poderia ser feito na ONG ou ele é somente para a escola? Pode ser Baita feito pergunta. na ONG, sim. Pode ser feito em qualquer lugar, na verdade. Precisamos de um número, precisamos enquadrar na agenda, né, do Soldado Torres e da Soldado Sim. Rosane, que são os dois capacitados para dar esse curso aqui em São Leopoldo. Eu, infelizmente, não tenho essa formação, mas eles... Assim que a Brigada abrir um outro curso desses, precisa ter um pouco mais de experiência, na verdade, né? Sim. De ProERT, e o Torres e a Rosane têm uma vasta experiência, mas sim, é possível, é só pedir. Então eu posso, por exemplo, aqui na igreja juntar um Pode. pouco e a gente consegue Pode, fazer mas também. eu já vou te avisar pra tu não te decepcionar, tá? Vai vir muito menos pais do que tu imagina. Não, eu acredito. Lamentavelmente. A gente sabe como é que é. A gente que cuida de gente. Tem sabe 50 como é que é. famílias aqui, umas 7. É verdade. Não tem tempo. E para encerrar, a própria Franciele aqui colocou: que incrível, nunca fiz, né, o ProERD, né? Mas acredito que é exatamente isso que precisamos fazer com mais frequência para ajudar nossos jovens à sociedade futura. É isso aí. É O que a exatamente gente isso. quer pro futuro, né? Tá passando por nós. O futuro é nosso. É da nossa criação. Sim. Né? O futuro é dele. Não, não, não. Quem cria ele somos nós. Tem um amigo meu que fala essa frase nos discursos dele, ele usa isso. Ele diz: gente, quem aqui acha que o jovem é o futuro? E aí o pessoal levanta: não, vocês estão tudo errado. Exatamente. Porque a gente não é o futuro. A gente é o presente. Exato. A gente Sobre tá vivendo o isso, futuro. né? Exato. É exatamente isso. E se a gente não cuidar das nossas crianças que estão agora, que são não são o nosso futuro, são o nosso presente, Exato. esse futuro vai se adiando, se adiando, se adiando. A gente vai continuar criando pessoas que têm medo da Brigada Militar, que é uma corporação que tá aí para nos ajudar, para nos Exatamente. proteger. É só a gente ver tudo que a Brigada tem feito. Eu acompanho as páginas oficiais da Brigada. Sim. Eu vejo a Brigada envolvida em salvamento de cachorro. Eu vejo eles... É pra tudo. É tudo. É Então, o clínico geral, né? fazem clínico isso geral da e são sociedade. tão Isso aí. desvalorizados, né? Mas é faz isso aí, parte. gente, ó. Quem tá ligado com a gente, não se esqueça, se inscreva no nosso canal aqui para nos ajudar. Siga as nossas redes sociais e também nos ajude compartilhando esse vídeo, mandando para alguém, que amanhã já vai estar completinho o vídeo, editado, tudo bonitinho. Tudo E bonitinho. vamos fazer um Eu só também. sobre violência doméstica. Deixa eu passar. A gente aí. não Falar conseguiu só... entrar Olha. trazer uma mulher pra me entrevistar, né? A gente não conseguiu entrar no esse aí não dá. principal. Esse que só precisa ser esse, assim. Precisa começar o programa, 30 segundos, abre e fecha que a ali o Capitã mal. Bibiana é muita coisa. especialista nessa parte, É, né? nessa aí eu- Foi já Eu homenageada, faço já questão. foi... Esse aí é... E a gente não conseguiu assentar. Esse é meu A gente vai chão. ter que fazer o Capitã Bibiana número 2. Ai, vamos dividir essa audiência aí, né? Vamos ter que fazer o Capitã ver. Bibiana número 2 pra Ó, gente eu conversar sobre essa parte. boto umas 240 aí. Claro. Vai ver, dobra esse público aí. Então, assim que pegar o programa, já vou fechar. Mas, gente, a gente vai se caminhando aí pra parte final, né? Fazer as considerações finais. Se o Robson tem alguma consideração final pra
Cara, eu quero agradecer a capitã Bibiana por ter vindo aqui e se posso fazer uma última pergunta. Não é uma última pergunta. Para o jovem que vai assistir ou está assistindo hoje, qual o caminho para se tornar uma capitã? Um capitão... Então, hoje a brigada, basicamente, ela tem duas formas de ingresso. Ou tu entra como soldado, ou tu entra como capitão, tá? A brigada é uma coisa meio heterogênea, não vamos entrar nesse assunto. Até 2027, as pessoas... as praças, né? O concurso para soldado não vai exigir nível superior. Depois de 2027, não tem mais choro nem vela, só com faculdade, né? E para entrar como oficial da brigada, sim. Até 29 anos incompletos com a formação em direito. Cumprindo esse requisito formal, né? E hoje, para fazer faculdade, vocês melhor do que eu sabem, né? Qualquer lugar tu faz uma faculdade aí, né? Conduta ilibada, nunca ter se envolvido em nada, ter uma vida pregressa limpa, porque isso é feito, investigação da vida pregressa, a partir do momento que tu resolve, que tu quer se dispor a entrar numa corporação dessa, a tua vida é revirada sem que tu saiba, né? Então, tudo, né? Então, tu cuida do que tu coloca nas redes sociais, tu cuida das tuas opiniões, tu cuida com quem tu anda, né? Quem anda que eu te direi quem és, é isso aí mesmo, né? Não basta ser, tem que parecer. Então, tem uma conduta correta, ilibada, estuda, né? Porque... a população não quer um policial ignorante, não quer um policial arbitrário, né? E para isso a gente precisa qualificar essas pessoas. E elas já precisam trazer uma qualificação mínima para dentro da corporação. Então hoje basicamente é isso. Não faça nenhuma bobagem na tua vida que possa te arrepender e que inclusive eu falo, quando eu abordo o usuário de maconha, por exemplo, não me venha com essas, porque não faz mal, porque tu não sabe o que tu tá falando, cara. Se tu soubesse, já te fez mal a ponto de tu tá me dizendo que não faz. Então já tá ruim, né? Porque tu já tá afetado, né? E eu digo, cara, tu tá perdendo o teu futuro. Isso aqui vai ficar na tua ficha criminal como usuário entorpecente posse. A gente faz um termo circunstanciado aqui na pracinha, né? Entorpecente posse. Isso aqui pode estragar a tua vida. Se daqui a 2, 3 anos tu resolveu virar uma pessoa completamente de bem, passou em primeiro lugar no vestibular da URGS em Direito, saiu dali e fez um concurso pra juiz. Já é. Tu não vai, negão. Tu não vai. E aí depois não adianta botar culpa na cor... porque nasceu na feitoria, porque nasceu não sei aonde. Não, cara, foi a tua opção. Tu escolheu fumar maconha na praça porque eu sou vida louca. Então tá, só tu escora a tua escolha, porque toda escolha tem uma consequência. Exatamente. Exatamente. Isso aí, capitã Bibiana, alguma consideração final? Não, pelo um contrário. xingamento? Não, eu quero só agradecer o convite, né? Agradecer o trabalho que vocês fazem, eu acho que isso é importante. Né? É o que nós falávamos também em off, né? O nosso problema hoje é que as pessoas perderam a capacidade de respeitar a opinião do outro. Eu não quero que tu concorde comigo, eu quero que tu respeite a minha opinião, né? É só isso. É sobre ouvir a opinião do outro e saber conviver com o diferente. Nós precisamos reaprender a conviver com o outro que não concorda com aquilo que a gente pensa. E a gente não precisa fazer disso uma guerra. Não é porque um é de direita que o outro é de esquerda, um veste branco, o outro veste preto e o outro veste prada, que nós não podemos sentar e conversar de forma amistosa. Quiçá no final da conversa a gente convirja para algum ponto, quiçá não, e tá tudo certo, né? Para que nós tenhamos uma boa convivência, a gente não precisa concordar em tudo. Então é sobre isso. Muito obrigada por esse papel que vocês fazem. Levar informação boa, de qualidade à população, isso é extremamente importante. E eu digo, não é sobre números. Poderiam ter 2 pessoas nos ouvindo. Exatamente. Se a gente fez a diferença para essas 2, já valeu a nossa 1 hora aqui. Então me convidem para falar sobre violência doméstica. Não, pode ter certeza. Se não for no Conversa Café Podcast, vai ser no Direito Táticos. Então, perfeito. Vai deixar amarrado. A gente já vai deixar, logo a gente vai divulgar aí aonde vai ser que vai ser a conversa sobre violência doméstica. E vai vir uma entrevistadora. Vai estar junto. Né? Alguém vai vir aqui para me entrevistar. Gente, muito obrigado. Também minhas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a capitã Bibiana. Toda vez que eu precisei, que eu conversei com a capitã Bibiana, sempre muito atenciosa, sem nem mesmo me conhecer, só via WhatsApp, sempre atenciosa, sempre uma pessoa recíproca, com toda a educação, com todo o respeito.
E só agradecer mesmo a senhora. Obrigada. Agradecer, senhora, a gente parece tão velha. Eu com 62. Senhorita. Senhorita Capitã Viviana, muito obrigado por tudo isso que tem. Não tem que agradecer. E muito obrigado pelos seus anos de trabalho aí em São Leopoldo, né? Sei que, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe porque mudanças às vezes são boas. Exato. Mas Faz tá parte do saindo processo. da parte aí de São Leopoldo, né? Sim. Tá se alocando em Novo Hamburgo, né? Mas e que Deus continue abençoando a senhora aí. Amém. Lhe dê Eu só muita tenho que saúde, agradecer. Só. lhe proporcione coisas muito boas ainda na Brigada Militar. Que a senhora continue olhando para a nossa população certeza, aí com com todo o certeza. carinho e respeito que a senhora tem olhado. Pode ter certeza. Também não posso olhar deixar não vai faltar. Muito obrigado. Eu também não posso deixar de agradecer, né, aos nossos apoiadores aí, a de Mel Personalizados. Já sabe, né? Precisou de qualquer material de personalização, de mel personalizado. Na Presidente Roosevelt 171, no centro de São Leopoldo. E ao Galeto Itapema. Agora, saindo daqui, a gente vai lá buscar já nosso galeto. Eu também acho que eu já vou ter né? Pra jantar, mas com certeza. Ali na Avenida Thomas Edison, 2250, na Charlau. Bem próximo à UPA da Charlau. Já sabe, né? Bateu aquela fome, Galeto Itapema. E, sem nada mais a constar, esperamos todos vocês na nossa maravilhosa audiência. Na próxima quinta-feira, a gente vai estar conversando com a doutora Emília Souza, vice-prefeita de Sapucaia do Sul, pré-candidata a prefeita da cidade de Sapucaia do Sul. Vai ser um papo muito legal também. Pessoa que tem uma história muito bacana aí, veio para Sapucaia do Sul praticamente só com a roupa do corpo, e hoje eles têm um patrimônio gigantesco na cidade. 2 advogados, ela e eu falo, o eterno deputado estadual Vilmar Lourenço, também aí os caras são fora do comum e a gente vai estar trocando uma ideia bem legal com eles. Esperamos todos vocês aí na próxima semana. Não se esqueçam, né? Terça-feira, às 20 horas, tem Conversa e Café. Papo bem bacana, eu já sei quem é o convidado, mas não vou te dizer. Então fica grudado na rede social lá. E nas nossas redes sociais também, Direitáticos Podcast no Instagram, YouTube e Facebook. Vai lá, já te inscreve no Instagram para a próxima semana não perder nada. Esperamos até quinta-feira. Fiquem com Deus.